Pega esses R$ 300 e se vira, velho. Você já viveu demais mesmo. Meu nome é Sebastião Tavares, tenho 72 anos. E essa foi a última coisa que meu filho me disse antes de me jogar na rua com uma mala velha na mão. 40 anos de trabalho viraram R$ 300 e um quarto de pensionato. Mas 3 dias depois, um homem bateu na minha porta e sussurrou: Senhor Sebastião, o senhor acabou de receber uma herança de milhões, mas tem uma condição que vai mudar tudo. Antes de continuar, queria agradecer ao canal Café com Vovô por me dar essa chance de contar minha história. E peço para você que está me ouvindo agora, se inscreve no canal, comenta aí embaixo a cidade de onde você está nos assistindo. Se essa história tocar seu coração de alguma forma, compartilha com alguém. Todos os dias tem uma história nova aqui, e cada uma merece ser ouvida. Eu tô aqui sentado num quarto de pensionato na zona norte de São Paulo. Quarto pequeno, cama de solteiro, um armário velho e uma janela que dá para um muro cinza. Pago R$ 350 por mês. É tudo que eu posso pagar agora. Engraçado como a vida vira, né? 3 semanas atrás eu tinha uma casa no Tatuapé, 3 quartos, garagem para 2 carros, quintal com jabuticabeira. Hoje eu divido banheiro com mais 5 pessoas e esquento marmita num micro-ondas comunitário no corredor. Mas não foi sempre assim. Eu vim de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Meu pai era cortador de cana, trabalhou a vida inteira no sol quente, nas usinas que tem para todo lado por lá. Aprendi com ele o que era trabalho duro. Acordar quando ainda está escuro, voltar para casa quando já escureceu de novo. Minha mãe lavava roupa para fora, passava, engomava. A gente morava numa casa simples de 3 cômodos na periferia da cidade. Não sobrava nada no fim do mês, mas também nunca faltou arroz e feijão na mesa. Quando fiz 18 anos, vim para a capital tentar a vida. Comecei como ajudante de caminhoneiro. Pegava cargas que iam para Santos, para o interior. Às vezes descia até o Paraná. Passava dias na estrada, dormindo na boleia do caminhão, comendo em botecos de beira de estrada. Era duro, mas eu gostava. Gostava de ver o Brasil pela janela do caminhão, as paisagens mudando, as pessoas diferentes em cada canto. Fiquei quase 10 anos como ajudante até conseguir juntar dinheiro para tirar minha carteira de motorista de caminhão. Quando finalmente consegui, comecei a pegar fretes por conta própria. Alugava caminhão, pegava carga, entregava, recebia. Fui juntando centavo por centavo. Morava num quartinho de pensão ali pela Muca, dividido com mais 2 rapazes. A gente revezava até para usar o chuveiro. Foi numa dessas viagens que conheci a Mariana. Ela trabalhava num restaurante em Campinas, na rodovia. Eu parava sempre lá para almoçar quando estava voltando de viagem. Ela era garçonete, moça simples, bonita, com um jeito doce de falar. Comecei a parar naquele restaurante mesmo quando não era meu caminho. Só para ver ela, para trocar umas palavras. Até que um dia criei coragem e chamei ela para sair. Aceitou. Namoramos 2 anos assim, eu indo e voltando de Campinas sempre que podia. Casei com ela em 1977. Cerimônia simples. Poucos convidados. Festa pequena no salão da igreja. Mas foi um dos dias mais felizes da minha vida. A Mariana veio morar comigo em São Paulo. Alugamos uma casinha pequena ali na Zona Leste. Ela arrumou emprego numa fábrica de costura. Eu continuava na estrada. A gente tinha pouco, mas tinha um ao outro. Em 1979 nasceu o Rafael, meu filho, meu único filho. Eu lembro que, quando a enfermeira colocou ele nos meus braços pela primeira vez, olhei para Mariana e falei: esse menino vai ter tudo o que eu não tive, eu prometo. E foi o que eu fiz. Trabalhei feito um condenado pelos anos seguintes. Comprei meu primeiro caminhão em 1982. Velho, mas era meu. Coloquei o nome da empresa pintado na lateral. Transportadora Tavares. O negócio foi crescendo aos poucos. Eu acordava de madrugada, ia buscar carga, entregava, voltava, pegava outra carga. Fim de semana eu estava na estrada também. A Mariana reclamava que eu passava pouco tempo em casa, mas ela entendia. Ela sabia que eu estava construindo alguma coisa para o nosso filho. Em 1987 comprei o segundo caminhão. Contratei um motorista. Em 90 comprei mais 2. A transportadora crescia. O Rafael foi crescendo vendo pouco o pai. Eu sei disso. Sei que falhei nisso. Mas eu pensava que estava fazendo o certo. Que trabalhar duro, construir patrimônio,
Dar conforto para ele era o mais importante. Coloquei ele em escola particular boa. Comprei roupas de marca, tênis caro, videogame, computador. Tudo que ele pedia, eu dava. Achei que estava sendo um bom pai. Em 2000 comprei a casa própria. 3 quartos, garagem, quintal. No Tatuapé, bairro bom, seguro. A Mariana chorou quando a gente entrou naquela casa pela primeira vez com as chaves na mão. A gente conseguiu, Sebastião. Olha onde a gente chegou. Eu abracei ela e pensei. Valeu a pena cada viagem, cada noite dormindo na boleia do caminhão, cada dia longe de casa. O Rafael tinha 21 anos quando se formou em administração. Faculdade particular que eu paguei. Festa de formatura que eu paguei. Carro zero que eu dei de presente. Ele falou que queria trabalhar comigo na transportadora. Fiquei feliz. Pensei, finalmente vou ter meu filho do meu lado. Vou ensinar tudo o que sei para ele. Vou passar meu negócio para frente. Ele começou meio que ajudando na parte administrativa. Eu ainda estava na ativa, dirigindo, buscando cliente, fazendo o negócio rodar. Mas eu comecei a notar umas coisas estranhas. Dinheiro que sumia, contas que não batiam, cliente que reclamava de frete que não foi entregue, mas que estava pago. Quando eu perguntava para o Rafael, ele sempre tinha uma desculpa pronta. Ah, pai, foi erro do sistema. Ah, esse cliente está querendo se aproveitar. Deixa que eu resolvo. E eu deixava. Confiava nele. Era meu filho. Em 2010, a Mariana descobriu um câncer. Pâncreas. Os médicos falaram que era agressivo. Ela lutou 3 anos. 3 anos de quimioterapia, de hospital, de remédio caro, de esperança e desespero. Eu vendi 4 caminhões para pagar tratamento. Não me importei. Era minha mulher. Minha companheira de 40 anos. Ela morreu em 2013. Nos meus braços em casa, do jeito que ela pediu. Sebastião, você foi um bom marido. Cuida do nosso filho. Depois que a Mariana morreu, eu meio que desisti de viver. Continuei trabalhando, mas era automático. Acordava, ia para a transportadora, voltava para casa vazia. O Rafael aparecia de vez em quando, sempre precisando de alguma coisa. Dinheiro emprestado, aval para algum negócio, ajuda com alguma conta. E eu dava. Era tudo que me restava dele. Em 2015 eu vendi a transportadora. Tava com 62 anos, cansado, sozinho. Vendi por um valor bom. Tinha 11 caminhões na época. Fiquei com a casa, mais umas economias bem guardadas. Pensei em viajar, conhecer uns lugares, aproveitar um pouco. Mas nunca fiz. Fiquei ali na minha casa, na minha rotina. O Rafael sumiu por uns tempos. Aparecia só quando precisava. Até que 3 semanas atrás ele apareceu na minha porta, com um advogado. Dr. Henrique, o nome do sujeito. Tipo de homem que sorri, mas os olhos não acompanham. Eles sentaram na minha mesa da cozinha. O Rafael começou com aquele papo. Pai, o senhor já tá velho. Deixa que eu cuido das suas coisas. É só assinar uns papéis aqui. Procuração, ele falou, para facilitar minha vida. Eu olhei para os papéis, olhei para o meu filho. E alguma coisa dentro de mim gritou. Não assina. Mas era meu filho. Meu único filho. Falei que precisava ler com calma, que não ia assinar nada sem entender direito. O Rafael ficou nervoso. Pai, o senhor não confia em mim? Falei que não era questão de confiança. Era questão de responsabilidade. Ele levantou da mesa irritado. Então o senhor vai ter que se virar sozinho. E foi embora, com o advogado atrás. 3 dias depois recebi uma notificação judicial. Meu filho tinha entrado com um processo contra mim, alegando que eu não tinha mais condições de administrar meus bens, que eu estava senil, confuso, precisava de um curador. E ele se oferecia para ser esse curador. Fiquei gelado lendo aquilo. Meu próprio filho me chamando de louco na justiça. Tentei conversar com ele. Liguei. Não atendeu. Mandei mensagem. Não respondeu. Fui na casa dele. Não me recebeu. E o processo seguiu. Rápido demais. Coisa de 2 semanas estava tudo decidido. O juiz acatou. Meus bens foram bloqueados. Minha conta bancária, bloqueada. Minha casa, bloqueada. E o Rafael virou meu curador legal. Ele apareceu de novo na minha porta. Dessa vez com 2 homens grandes do lado dele. Seguranças, eu acho. Pai, o senhor vai ter que sair da casa. Vou vender ela para pagar suas dívidas. Que dívidas, eu perguntei. Dívidas que o senhor tem e não lembra.
O senhor tá doente, pai. Tentei argumentar. Ele nem me ouviu. Olha, eu separei esse dinheiro aqui para o senhor alugar um lugar simples. R$ 300. É o que dá para fazer. R$ 300. 40 anos de trabalho. Valiam R$ 300 para o meu filho. Eu peguei o dinheiro, peguei minha mala velha e saí da minha casa. Os vizinhos olhavam pela janela. Ninguém falou nada. E eu vim parar aqui, nesse pensionato, nesse quarto pequeno, com R$ 300 que já estão acabando. Mas uma coisa eu sei. Meu filho acha que ganhou. Acha que me enterrou. Que eu vou ficar quieto aqui até morrer e ele vai ficar com tudo. Só que a vida tem um jeito engraçado de virar o jogo. E o que aconteceu 3 dias atrás mudou tudo. Quem bateu na minha porta foi o seu Moacir. Ele trabalha lá aqui no pensionato. Cuida da manutenção, troca lâmpada, conserta torneira, essas coisas. Homem simples, uns 50 e poucos anos. Sempre de macacão azul e boné surrado. Eu tinha chegado fazia 3 dias só. Ainda estava me acostumando com aquele quarto apertado, com o cheiro de mofo, com o barulho dos outros moradores. Era umas 7 da noite. Eu estava deitado na cama olhando para o teto. Faz isso há 3 dias. Deito e fico pensando como é que eu cheguei até aqui. Como é que um homem que teve transportadora, casa própria, dignidade, acaba num lugar desses? E o pior de tudo, foi meu próprio filho que me colocou aqui. Meu próprio sangue. Aí bateram na porta. 3 batidas rápidas. Levantei e fui abrir. Era o seu Moacir. Ele estava com uma expressão estranha no rosto. Meio nervoso, meio animado. Senhor Sebastião, posso entrar um minutinho? Achei esquisito, mas deixei. Ele entrou, fechou a porta atrás dele e ficou me olhando de um jeito estranho. O senhor é o Sebastião Tavares? Dono da transportadora Tavares? Perguntou ele. Senti um aperto no peito. Fazia tempo que ninguém me chamava assim. Era, eu respondi. Hoje eu não sou dono de nada mais. Ele balançou a cabeça. Eu sabia que era o senhor. Eu trabalhei para o senhor em 2007. Fui motorista dos seus caminhões por quase 3 anos. Olhei para ele com mais atenção. Tentei lembrar. 2007. Eu tinha 6, 7 motoristas naquela época. Moacir. Moacir Santos? Perguntei. Ele sorriu. Isso mesmo, seu Sebastião. O senhor lembra de mim. E eu lembrava. Moacir era um bom motorista. Pontual, cuidadoso, nunca deu problema. Saiu da empresa porque a mulher dele ficou doente e ele precisou de um trabalho que deixasse ele mais em casa. O que o senhor está fazendo aqui, seu Sebastião? Um homem como o senhor nesse lugar? A voz dele estava cheia de preocupação genuína. E eu não sei porquê, mas comecei a contar. Contei tudo. O processo, o filho virando curador, a casa bloqueada, os R$ 300, a expulsão. Falei sem parar por uns 20 minutos. Ele ficou ali ouvindo, balançando a cabeça com uma cara de revoltado. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um tempo. Depois falou. Seu Sebastião, o senhor foi o melhor patrão que eu já tive. Quando minha mulher ficou doente, o senhor me deu adiantamento de 3 meses de salário. Sem desconto, sem juros, sem nada. Disse que era para eu cuidar dela. Eu nunca esqueci disso. Eu me lembrava vagamente. Fiz isso por vários funcionários ao longo dos anos. Nunca achei que fosse grande coisa. E eu vou te contar uma coisa. Ele continuou. Chegou uma carta aqui hoje, pelo correio, pro senhor. Tá lá na recepção. Meu coração acelerou. Carta? Quem ia mandar carta para mim? Ninguém sabia que eu estava aqui. Mas tem mais, disse o Moacir. Eu dei uma olhada no remetente. É de um escritório de advocacia. Advocacia Internacional. Descemos juntos. A dona do pensionato, Dona Cida, uma senhora gorda que fica o dia todo na recepção vendo novela, me entregou o envelope. Era grande, branco, com aquele papel grosso e chique. No canto superior esquerdo tinha o nome. Lenz em Associados. Advocacia Internacional. Zurique, Suíça. Minha mão tremeu quando peguei. Voltei para o quarto. O Moacir subiu comigo. Eu sabia que ele estava curioso, mas também sabia que ele se importava de verdade. Abri o envelope devagar. Dentro tinha uma carta de 3 páginas. Comecei a ler. Prezado Sr. Sebastião Tavares, é com grande satisfação que entramos em contato para informá-lo sobre um assunto de extrema importância e urgência. O senhor foi localizado como o único herdeiro legítimo do espólio do Sr. Wilhelm Schneider,
falecido em 15 de agosto de 2025, em Zurique, Suíça. Parei de ler. Olhei para o Moacir. Quem é Wilhelm Schneider? Perguntei em voz alta. Ele deu de ombros. Continuei lendo. O senhor Wilhelm Schneider era empresário do ramo de importação e exportação, com fortunas avaliadas em aproximadamente 4,2 milhões de euros, além de propriedades na Suíça e Alemanha. Segundo documentos deixados pelo falecido, o senhor é filho biológico dele, fruto de um relacionamento que ele manteve no Brasil em 1952. Senti minhas pernas fraquejarem. Sentei na cama. Filho biológico? 1952? Eu nasci em 53. Meu pai, o homem que eu chamei de pai a vida toda, não era meu pai biológico? O Moacir estava em silêncio vendo minha reação. Continuei lendo com as mãos tremendo. O Sr. Schneider retornou à Europa em 1953 sem saber da gravidez da Sra. Carmen Tavares, sua mãe. Apenas recentemente, através de registros hospitalares e investigação genealógica, ele descobriu sua existência. Infelizmente, o câncer o acometeu antes que pudesse fazer contato pessoal com o senhor. Em seu testamento, deixou instruções claras. Todo o seu patrimônio deve ser transferido ao senhor, seu único filho biológico. Minha mãe, Carmen. Ela morreu quando eu tinha 15 anos, de infecção generalizada, numa época que antibiótico era caro e hospital público era longe. Nunca me contou nada sobre outro homem. Sempre falou que meu pai era o João Tavares, o cortador de cana. Será que ela sabia? Será que escondeu de mim a vida toda? Porém, continuei lendo. Existe uma condição estabelecida pelo Sr. Schneider. Para receber a herança, o senhor deve assinar um documento legal comprometendo-se a 1. Excluir qualquer descendente direto de primeira geração de seu testamento futuro. 2. Deixar o Brasil no prazo de 90 dias após o aceite. 3. Residir na Europa pelo período mínimo de 2 anos. Parei de ler de novo. Olhei para o teto. Excluir descendente de primeira geração. Isso significava meu filho, Rafael, o homem que me roubou, que me humilhou, que me jogou na rua com R$300. Eu teria que tirar ele do meu testamento como condição para receber milhões. O que está escrito aí, seu Sebastião? Perguntou o Moacir com a voz baixa. Dei uma risada amarga. Tá escrito que a vida tem senso de humor, Moacir. Ironia pura. Mostrei a carta para ele. Ele leu em silêncio, os olhos arregalando a cada parágrafo. Quando terminou, ele me olhou e falou: Seu Sebastião, depois do que seu filho fez com o senhor, isso parece justiça divina. Justiça divina. Será? Ou será crueldade? Porque agora eu tinha que decidir. Aceitar essa herança significava cortar meu filho definitivamente. Deixar o Brasil. Começar de novo em outro país aos 72 anos. Mas que filho eu tinha para cortar? O homem que me chamou de velho e me jogou na rua? O homem que roubou tudo que eu construí em 40 anos? O homem que me processou me chamando de louco? A carta continuava. O senhor tem 15 dias para dar uma resposta. Caso aceite, nossa equipe jurídica se encarregará de todos os trâmites legais. Um representante virá ao Brasil para auxiliá-lo pessoalmente. Caso recuse, o patrimônio será destinado a instituições de caridade conforme especificado no testamento. 15 dias. 2 semanas para decidir meu futuro. Olhei ao redor daquele quarto miserável. Cama velha, parede com infiltração, janela que nem fecha direito. Isso era o que meu filho tinha deixado para mim. Isso era o valor que ele dava à minha vida. O Moacir colocou a mão no meu ombro. O senhor sabe o que tem que fazer, seu Sebastião. Qualquer pai nessa situação saberia. Eu sabia. Lá no fundo eu já sabia. Mas era difícil aceitar. 45 anos criando um filho, dando tudo por ele, sacrificando minha vida, meu tempo, minha saúde. E no fim descobrir que ele nunca me amou de verdade, que eu era só uma fonte de dinheiro para ele. Peguei meu celular velho, aquele que eu comprei num camelô porque o Rafael tinha ficado com meu celular bom quando bloqueou minhas coisas. Liguei para o número que estava no rodapé da carta. Uma secretária atendeu em inglês. Pedi para falar português. Ela transferiu. Um homem atendeu. Escritório Lenz. Boa noite. Meu nome é Sebastião Tavares. Acabei de receber uma carta de vocês sobre uma herança. Houve um silêncio breve. Senhor Tavares, que bom que o senhor ligou. A doutora Beatriz Lenz estava aguardando o seu contato. Um momento, por favor. Esperei.
meu coração batendo forte. O Moacir ali do meu lado, testemunha daquele momento que ia mudar tudo. Uma voz feminina atendeu. Sotaque suíço, mas português perfeito. Senhor Sebastião, meu nome é Beatriz Lenz. Sou a advogada responsável pelo espólio do Sr. Wilhelm Schneider. Imagino que tenha muitas dúvidas. Tenho, falei. Mas antes de tudo, preciso saber. Isso é real? Não é golpe? Ela riu de leve. Entendo sua desconfiança, Sr. Sebastião. Amanhã pela manhã um representante nosso estará no Brasil, em São Paulo. Podemos marcar uma reunião pessoal para esclarecer tudo e apresentar toda a documentação oficial. Respirei fundo. Então marca. Eu aceito a herança. Aceito todas as condições. Do outro lado da linha, ouvi ela digitar. Perfeito. Amanhã às 10 horas, no Hotel Maxud Plaza. O senhor consegue estar lá? Pensei nos R$300, no ônibus que eu ia ter que pegar. Consigo, respondi. Desliguei o telefone. O Moacir estava me olhando com um sorriso. O senhor tomou a decisão certa. Talvez, ou talvez eu tivesse acabado de me tornar tão frio quanto meu filho. Mas naquele momento, sentado naquele quarto miserável, depois de tudo que passei, eu não sentia culpa nenhuma. Só sentia que finalmente, depois de 3 semanas de humilhação, eu ia poder levantar a cabeça de novo. E que meu filho, aquele que me jogou na rua com R$300 e um sorriso de escárnio no rosto, ia descobrir que subestimar o próprio pai foi o maior erro da vida dele. Acordei às 5 da manhã. Nem precisei de despertador. Quando você passa a vida toda acordando cedo para trabalhar, o corpo não esquece. Tomei banho naquele chuveiro vagabundo que ora sai água fervendo, ora sai gelada. Me arrumei com a roupa menos amassada que eu tinha. Calça social preta, camisa branca que eu mesmo passei com um ferro emprestado da dona Cida. Sapato velho, mas engraxado. Olhei para o espelho do banheiro comunitário. Um velho de 72 anos me encarava de volta. Cabelo branco, rosto marcado, olheiras fundas. Mas tinha algo diferente nos meus olhos naquela manhã. Uma centelha que eu não via fazia tempo. Esperança. Ou talvez fosse apenas o gosto da vingança batendo na porta. Desci para as 7h30. O Moacir já estava me esperando na recepção. Ele tinha combinado de ir comigo. Não vou deixar o senhor ir sozinho, seu Sebastião. Quem sabe o senhor não precisa de uma testemunha. Agradeci. Era bom ter alguém do meu lado naquele momento. Fazia tempo que eu não tinha isso. Pegamos 2 ônibus. Gastei R$12 da passagem. O Moacir não quis que eu pagasse a dele. Hoje é por minha conta, patrão. Me chamou de patrão. Fazia anos que ninguém me chamava assim. Senti um nó na garganta. Chegamos no Hotel Maxud Plaza às 9h40. Prédio imponente, porteiro de libré, tapete vermelho na entrada. Eu me senti pequenininho entrando ali com minha roupa simples, meu sapato velho. O porteiro me olhou de cima a baixo com aquela cara de quem acha que eu estava no lugar errado. Mas eu ergui o queixo e entrei. A recepção era toda de mármore, lustres enormes pendendo do teto, gente bem vestida indo e vindo. Me aproximei do balcão. A moça ali, toda arrumadinha, me deu um sorriso falso. Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo? Tenho uma reunião marcada às 10 horas, com a doutora Beatriz Lenz. A expressão dela mudou na hora. O sorriso ficou genuíno. Ah, sim, o senhor Sebastião Tavares. A doutora já chegou e está aguardando o senhor na sala de reuniões do 10º andar. Por favor, use o elevador à esquerda. Ela apontou. Me deu um cartão de acesso. Eu e o Moacir fomos pro elevador. Viu como ela mudou quando você falou o nome da advogada? Sussurrou o Moacir. Essas pessoas só respeitam quem tem dinheiro. Era verdade. E em breve eu ia ter. Muito dinheiro. Dinheiro que meu filho achou que eu nunca mais ia ver na vida. O elevador abriu no 10º andar. Corredor largo, carpete grosso que abafava o som dos passos. Uma placa indicava: Sala de reuniões executivas. Batemos na porta. Entre, disse uma voz feminina do outro lado. Abrimos. A sala era elegante. Mesa grande de madeira escura, cadeiras de couro, janela enorme com vista para a Avenida Paulista. E ali, sentada de um lado da mesa, estava uma mulher de uns 40 e poucos anos. Cabelo loiro preso num coque, tailleur cinza impecável, óculos de grau. Ela levantou quando entramos e estendeu a mão. Senhor, Sebastião Tavares.
Ela falou com um sotaque suíço leve. Sou a doutora Beatriz Lenz. É um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. Apertei a mão dela. Firme, profissional. O prazer é meu, doutora. Apresentei o Moacir. Ela cumprimentou ele também, sem aquele ar de superioridade que gente rica costuma ter com gente simples. Sentamos. Ela abriu uma pasta grossa em cima da mesa. Senhor Sebastião, imagino que tenha passado a noite toda pensando em tudo isso. Deve ter muitas perguntas. Tenho, respondi. Primeira, como o Sr. Wilhelm me encontrou? Como ele sabia que eu existia? Ela puxou uns documentos. O Sr. Schneider era um homem meticuloso. Quando descobriu que estava com câncer terminal há cerca de 2 anos, decidiu colocar sua vida em ordem. Contratou investigadores particulares para rastrear possíveis herdeiros. Ele nunca casou, nunca teve outros filhos. Sua única história de amor real aconteceu aqui no Brasil, em 1952. Ela me mostrou uma foto antiga, meio desbotada. Um homem loiro, alto, de olhos claros, ao lado de uma mulher jovem e bonita. Meu coração quase parou. Era minha mãe, Carmen. Ela devia ter uns 19, 20 anos naquela foto. Estava sorrindo, radiante, segurando o braço do homem loiro. Wilhelm Schneider veio ao Brasil em 1952 trabalhar numa empresa de importação alemã. Conheceu sua mãe, Carmen Tavares, em Ribeirão Preto. Eles tiveram um relacionamento breve, mas intenso. Ele foi chamado de volta à Europa, de repente, por conta de questões familiares urgentes. Quando partiu, não sabia que Carmen estava grávida. Peguei a foto com as mãos tremendo. Minha mãe nunca tinha me contado isso, nunca. E ela sabia quem ele era. Beatriz balançou a cabeça. Ela tentou entrar em contato, mandou cartas para a Alemanha. Mas naquela época, comunicação internacional era difícil. As cartas nunca chegaram. Ou chegaram tarde demais. Wilhelm já tinha assumido os negócios da família, estava sob pressão para casar com alguém do círculo social dele. Ele nunca soube da gravidez. Até agora, completei. Até 2 anos atrás. Os investigadores encontraram registros hospitalares antigos. Seu nome, Sebastião Tavares, nascido em 1953. Mãe, Carmen Tavares. Pai registrado como João Tavares. Mas eles fizeram exames de DNA em material biológico que sua mãe deixou em registros médicos da época. Bateu com o DNA do Wilhelm. O senhor é filho dele, sem nenhuma dúvida. Fiquei em silêncio por um tempo, processando. João Tavares, o homem que eu chamei de pai por 15 anos antes dele morrer num acidente na usina. Ele sabia? Ele criou o filho de outro homem sabendo? Ou minha mãe escondeu dele também? Tantas perguntas sem resposta. Wilhelm ficou devastado quando descobriu, continuou Beatriz. Ele tinha um filho que ele nunca conheceu, nunca abraçou, nunca viu crescer. Tentou localizar o senhor imediatamente, mas o câncer estava avançado. Ele morreu antes de conseguir fazer contato direto. Por isso deixou tudo no testamento. Ela empurrou mais papéis para mim. Aqui está o inventário completo do patrimônio. 4.200.000 euros em aplicações e investimentos. 2 propriedades, um apartamento em Zurique e uma casa de campo na Baviera, Alemanha. Algumas ações de empresas. No total, convertendo tudo para o real na cotação de hoje, estamos falando de aproximadamente 23 milhões de reais. 23 milhões. Senti a cabeça girar. O Moacir segurou meu braço. Tá bem, seu Sebastião? Tô. Menti. Não tava. Como é que eu ia estar bem ouvindo que eu tinha um pai que eu nunca conheci, que eu herdei uma fortuna de um estranho, que minha vida inteira foi construída em cima de um segredo que minha mãe levou pro túmulo? Mas tem as condições, falei. As 3 condições. Beatriz assentiu, séria. Sim, Wilhelm deixou essas condições muito claras no testamento. Vou ler exatamente o que ele escreveu, se me permite. Ela pegou um documento com letra manuscrita. Deixo todos os meus bens ao meu filho Sebastião Tavares, com as seguintes condições. Primeira, que ele exclua qualquer descendente direto de primeira geração de seu testamento, para que meu patrimônio não caia nas mãos de quem não seja de meu sangue direto. Segunda, que ele deixe o Brasil em até 90 dias e resida na Europa por no mínimo 2 anos, para conhecer suas raízes, a terra de seus antepassados, e viver a vida que deveria ter vivido ao meu lado.
Terceira, que ele perdoe sua mãe, Carmen, pelo silêncio. Ela fez o que achou certo numa época difícil. A última frase me pegou de surpresa. Perdoar minha mãe. Eu tava com raiva dela? Tava. Por não ter me contado. Por ter me criado na pobreza quando talvez pudesse ter encontrado esse homem, Wilhelm, e mudado nosso destino. Mas ao mesmo tempo ela fez o que pôde. Sozinha, grávida, numa época que mulher solteira com filho era escândalo. Casou com João Tavares, um homem bom que me criou como filho mesmo sabendo ou não da verdade. E se eu não cumprir as condições? Perguntei. Então o patrimônio vai inteiro para instituições de caridade listadas aqui no testamento. Orfanatos na Alemanha, hospitais na Suíça. O senhor não recebe nada. Respirei fundo. Olhei para a foto da minha mãe com Wilhelm. 2 jovens apaixonados que o destino separou. E agora, 72 anos depois, o filho que nasceu daquele amor estava ali, recebendo uma segunda chance na vida. Uma chance que veio através da morte de um pai que nunca conheci. Sobre a primeira condição, falei. Excluir meu filho do testamento. Isso é definitivo? Não tem como voltar atrás? Beatriz me olhou nos olhos. Senhor Sebastião, posso falar com franqueza? Assenti. Eu sei o que seu filho fez com o senhor. Meus investigadores apuraram toda a situação. O processo fraudulento, a curatela forçada, o roubo do seu patrimônio. O senhor tem todo o direito de cortá-lo da sua vida. Mas ele ainda é meu filho. As palavras saíram fracas. Beatriz se inclinou para frente. É? Porque um filho de verdade não faz o que ele fez. Um filho de verdade não coloca o próprio pai na rua com R$ 300 no bolso. Ela estava certa. E eu sabia disso. Mas era difícil aceitar. 45 anos sendo pai. 45 anos amando, cuidando, protegendo. E no fim descobrir que nada daquilo importou. Eu aceito as condições. Falei com a voz firme. Todas elas. Quero assinar o que tem que assinar hoje mesmo. Beatriz sorriu. Um sorriso genuíno dessa vez. Então vamos começar. O senhor acabou de tomar a melhor decisão da sua vida, senhor Sebastião. Ela colocou os documentos na minha frente. Eram muitos. Termo de aceite da herança. Declaração de exclusão testamentária. Documentos de transferência de propriedades. Compromisso de residência europeia. Assinei tudo. Página após página. Minha assinatura tremida de emoção em cada uma. Quando terminei, Beatriz juntou todos os papéis. Pronto. Nos próximos 15 dias, todo o patrimônio será transferido para contas em seu nome. O senhor vai precisar de passaporte. Tem? Tenho, respondi. Tinha tirado uns 10 anos atrás quando pensei em fazer uma viagem com a Mariana para a Europa. Nunca fizemos. Ela adoeceu antes. Ótimo. Em 30 dias o senhor estará embarcando para Zurique. Vou cuidar de tudo pessoalmente. Passagem, documentação, transferência dos bens. O senhor só precisa se preparar psicologicamente para essa nova vida. Nova vida. Aos 72 anos. Num país que eu não conhecia. Falando uma língua que eu não dominava. Longe de tudo que eu conhecia a vida inteira. Mas também longe do filho que me traiu. Longe da dor. Longe da humilhação. E talvez, só talvez, perto de um recomeço que eu nunca imaginei que fosse possível. Saímos do hotel 2 horas depois. Eu e o Moacir. Ele estava eufórico. Seu Sebastião, o senhor tá rico. Tá milionário. Eu tava. Mas não sentia alegria. Sentia um vazio estranho. Como se tivesse ganhado tudo, mas perdido tudo ao mesmo tempo. No ônibus de volta, olhei pela janela. São Paulo passando lá fora. A cidade onde eu construí minha vida. Onde enterrei minha mulher. Onde criei meu filho. E em 30 dias eu ia deixar tudo para trás. Mas tinha uma coisa que eu precisava fazer antes de ir embora. Uma última coisa. Eu precisava olhar nos olhos do meu filho e dizer a ele exatamente o que ele tinha perdido por ter me subestimado. Passei os 3 dias seguintes num estado estranho. Nem feliz, nem triste. Só esperando. A doutora Beatriz tinha me dado um cartão de crédito provisório com limite de R$ 5.000 para eu me virar enquanto a transferência maior não saía. R$ 5.000. Mais dinheiro do que eu tinha visto desde que meu filho me deixou na rua. Comprei roupa nova. Nada extravagante. Calça jeans, camisa social, sapato decente, uma jaqueta. Me senti gente de novo. O Moacir ficava me zoando. Tá parecendo empresário de novo, seu Sebastião. Mas eu não me sentia empresário.
Me sentia um homem tentando juntar os pedaços de uma vida que tinha explodido na minha cara. No quarto dia, a Beatriz ligou. Senhor Sebastião, a primeira parte da transferência foi concluída. 300 mil reais já estão na sua conta nova. O resto vem aos poucos. É questão de burocracia internacional. 300 mil reais. 10 vezes mais do que o Rafael tinha roubado de mim só na última tacada. E era só o começo. Tem outra coisa, ela continuou. Consegui informações sobre o processo que seu filho abriu contra o senhor. Tenho contatos aqui em São Paulo. O juiz que concedeu a curatela foi o Dr. Marcelo Viana, conhecido por processar casos rápido demais, sem muita análise. Alguns advogados usam ele justamente para isso. Processos que deveriam levar meses, ele resolve em semanas. Senti o sangue ferver. Então foi tudo armado. O Rafael conhecia esse juiz. Provavelmente o advogado dele, Dr. Henrique, conhecia. Eles devem ter um esquema. Mas isso não importa mais, Sr. Sebastião. O senhor vai sair do Brasil em menos de um mês. Esse processo não vai ter nenhum poder sobre o senhor na Europa. E quando os bens entrarem na conta suíça, seu filho não pode tocar em nada. Era verdade. Mas não era suficiente para mim. Eu não queria só fugir. Eu queria que o Rafael soubesse. Queria ver a cara dele quando descobrisse que o velho inútil que ele jogou no pensionato tinha virado milionário. Que o pai que ele humilhou ia viver numa mansão na Europa enquanto ele ficava aqui se corroendo. Doutora Beatriz, eu preciso do endereço do meu filho. Ela hesitou do outro lado da linha. Senhor Sebastião, o senhor tem certeza? Não seria melhor deixar para lá? Partir em paz? Não, respondi firme. Eu preciso fazer isso. Preciso olhar nos olhos dele uma última vez. Ela suspirou. Está bem. Vou mandar o endereço por mensagem. Mas tome cuidado. Homens desesperados fazem coisas desesperadas. Agradeci e desliguei. 2 horas depois, eu estava na frente de um prédio no Tatuapé. Prédio bom, classe média alta. Porteiro, interfone. Jardim na entrada. Meu filho morava bem, com o dinheiro que roubou de mim, claro. Apertei o interfone. Uma voz feminina atendeu. Alô? É da família do Rafael Tavares? Sou a empregada. Quem gostaria? Diz para ele que é o pai dele. Silêncio do outro lado. Depois a voz voltou mais baixa. Um momento. Esperei. Meu coração estava acelerado. Não de medo, de raiva, de vontade de justiça. O interfone chiou de novo. Dessa vez era a voz do Rafael. O que você quer aqui? Nenhum pai, nenhum como vai. Só desprezo. Quero conversar com você. 5 minutos. Não tenho nada para falar com você. Eu tenho. Minha voz saiu mais dura do que eu esperava. E você vai querer ouvir. Pode acreditar. Outro silêncio. Depois o zumbido da porta liberando. Empurrei e entrei. O elevador subiu até o 5º andar. Apartamento 52. Porta entreaberta. Empurrei e entrei. Sala ampla, bem decorada. TV enorme na parede. Sofá de couro. O Rafael estava ali, de bermuda e camiseta. Cerveja na mão. Ele tinha engordado. Barriga saliente. Rosto inchado. A vida boa que ele estava levando às minhas custas. Fala logo o que quer e vaza. Ele disse sem me olhar nos olhos. Não deveria nem ter deixado você subir. Me aproximei. Fiquei de pé na frente dele. Vim te avisar uma coisa. Em 25 dias eu vou embora do Brasil. Ele deu uma risada sarcástica. Ah, é? Vai para onde? Pro interior? Conseguiu um quartinho de favor na casa de algum amigo? Vou para a Suíça, respondi calmamente. Ele parou de rir. Me olhou confuso. Suíça? Que Suíça? Você não tem dinheiro nem para pagar o aluguel do pensionato mês que vem. Tenho. Tenho muito dinheiro. Mais do que você imagina. Ele estreitou os olhos. Do que você tá falando, velho? Puxei meu celular. Abri o aplicativo do banco. Mostrei o extrato para ele. 300 mil reais. Os olhos dele se arregalaram. Que porra é essa? De onde você tirou esse dinheiro? Herança. Do meu pai verdadeiro, Wilhelm Schneider, um empresário alemão que morreu e deixou tudo para mim. Tudo. O Rafael ficou pálido. Mentira. Isso é mentira. Seu pai morreu quando você era criança. Aquele cortador de cana. Aquele não era meu pai biológico. Meu pai era um alemão rico que teve um caso com minha mãe em 1952. E ele me achou. Ou melhor, os advogados dele me acharam depois que ele morreu. E eu herdei tudo. Mais de 20 milhões de reais, Rafael. 20 milhões.
Ele deixou a cerveja cair no chão. A garrafa se espatifou, espalhando líquido pelo piso. Você tá mentindo. Isso não é real. Peguei os documentos que eu tinha trazido na mochila. Termo de herança, papel timbrado do escritório suíço, foto do Wilhelm com minha mãe. Joguei tudo no sofá. Lê tudo e chora. Ele pegou os papéis com as mãos tremendo. Foi lendo, página por página. O rosto dele ia mudando de cor. Branco, vermelho, roxo. 23 milhões. Propriedades na Europa. Conta em Zurique. Ele murmurou as palavras como se não acreditasse. Quando terminou, me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Desespero puro. Pai, eu não sabia. Eu não sabia que eu ia ficar rico de novo. Completei. Claro que você não sabia. Você achou que tinha me destruído, que tinha tirado tudo de mim, que eu ia definhar naquele pensionato imundo até morrer. E aí você ficaria com a casa, com o que sobrou, com tudo. Ele se levantou, deu um passo na minha direção. Pai, a gente pode conversar. Eu sei que eu errei, mas eu sou seu filho, seu único filho. Agora eu sou filho? 3 semanas atrás eu era velho. Eu já tinha vivido demais. Lembra? Minha voz saiu gelada. Ele tentou de novo. Eu estava com raiva. Estava passando por problemas, dívidas. Dívidas que você fez porque você é um irresponsável, um caloteiro, um golpista. Eu sei de tudo, Rafael. Sei dos empréstimos que você nunca pagou. Sei das pessoas que você passou para trás. Sei que você usou o nome da minha empresa para dar golpe e depois sumiu deixando eu para limpar a bagunça. Ele abaixou a cabeça. Eu continuei. Você me roubou, entrou com um processo mentiroso me chamando de louco, subornou um juiz para conseguir minha curatela, vendeu minha casa, pegou todo o meu dinheiro e me jogou na rua com R$300. Eu vou devolver tudo, pai. Juro. Dá um jeito de me colocar no testamento. Eu sou seu filho. Seu sangue. Sangue? Dei uma risada amarga. Você não tem o meu sangue. Você tem o sangue da ganância, da ingratidão, da maldade. E sabe o mais engraçado? Para eu receber essa herança toda, tinha uma condição. Uma condição que o Wilhelm deixou no testamento. Ele me olhou com os olhos esperançosos, como se ainda tivesse jeito. Que condição? Que eu te tire do meu testamento. Completamente. Definitivamente. Que eu exclua você de qualquer herança futura. E eu assinei, Rafael. Assinei com a maior satisfação do mundo. A esperança nos olhos dele morreu. Você não pode fazer isso comigo. Posso. E fiz. Quando eu morrer, tudo que eu tenho vai para instituições de caridade. Orfanatos, hospitais, asilos, qualquer lugar menos para as suas mãos. Ele caiu no sofá, colocou as mãos no rosto. E pela primeira vez desde que eu entrei ali, vi ele chorar. Não era choro de arrependimento. Era choro de desespero, de quem perdeu tudo. Você não entende, ele soluçou. Eu tô cheio de dívida, gente cobrando, ameaçando. Eu preciso desse dinheiro. Precisava, corrigi. Precisava dos meus 800 mil que você roubou e desperdiçou. Aposto que já não tem quase nada, né? Gastou com quê? Jogo, bebida, mulher? Ele não respondeu. Não precisava. Eu já sabia. Sabe o que mais me dói, Rafael? Não é o dinheiro. Dinheiro a gente junta de novo, perde de novo. O que dói é saber que eu criei um filho que não tem caráter, que não tem amor, que não tem respeito. Sua mãe, a Mariana, deve estar se revirando no caixão vendo o que você se tornou. Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos, rosto molhado de lágrimas e ranho. Não fala da minha mãe. Você não tem esse direito. Eu tenho todo o direito. Eu era marido dela, e eu sei que ela ia ter vergonha de você. Ela ia ficar do meu lado nessa história, porque ela tinha dignidade, coisa que você nunca teve. Me virei para ir embora. Ele se levantou cambaleando. Espera, pai. A gente pode resolver isso. Eu vou mudar. Eu juro que vou mudar. Me dá uma chance. Parei na porta. Olhei para trás uma última vez. Você teve 45 anos de chances, Rafael. 45 anos de um pai que te amou, que trabalhou por você, que te deu tudo. E você cuspiu em cima disso tudo. Agora acabou. Não tem mais chances. Mas eu sou seu filho, ele gritou desesperado. Não, respondi baixo. Você foi meu filho,
Hoje você não é mais nada para mim. Hoje você é só um estranho que eu tive o azar de conhecer. Abri a porta. Ele correu atrás de mim. Eu vou processar. Vou entrar na justiça. Vou provar que você tá louco, que você não pode fazer isso. Me virei para ele uma última vez. Processa. Entra na justiça. Faz o que você quiser. Em 25 dias eu tô fora desse país. E você não pode tocar em nada que tá lá fora. O dinheiro tá em conta suíça. As propriedades estão na Europa. Você não tem poder nenhum sobre isso. E sabe por quê? Porque o homem que você achou que era fraco, que era bobo, que você podia pisar em cima, esse homem acabou de te dar a maior lição da sua vida. Saí e fechei a porta atrás de mim. Ouvi ele socando a porta, gritando, xingando. Mas eu não voltei. Entrei no elevador com as pernas tremendo. Quando a porta do elevador fechou, encostei na parede e respirei fundo. Tinha feito. Tinha olhado nos olhos do meu filho e tinha dito tudo o que precisava dizer. E pela primeira vez em 3 semanas, desde que ele me jogou na rua com R$ 300, eu me senti em paz. Saí do prédio e o sol estava brilhando lá fora. O Moacir estava me esperando na esquina. Tinha insistido em vir comigo, ficar de longe caso eu precisasse. E aí, seu Sebastião, conseguiu? Consegui, respondi. Ele chorou? Chorou. De arrependimento? Não. De ganância. De perder o dinheiro que ele nunca ia ter. A gente caminhou em silêncio até o ponto de ônibus. O Moacir olhou para mim e falou: "O senhor fez a coisa certa. Sei que dói, mas foi justo. Talvez. Justiça dói às vezes, principalmente quando você tem que aplicar ela em quem você ama, ou amou. Mas tinha uma coisa que eu não tinha contado para o Rafael. Uma coisa que só eu e a doutora Beatriz sabíamos, e que ia fazer essa história ficar ainda mais interessante nos próximos dias. O que eu não tinha contado para o Rafael era sobre a Júlia, minha neta, a filha dele de 12 anos. A menina que eu não via fazia quase 2 anos, desde que o Rafael tinha se separado da Cristina, a mãe dela. Quando o casamento acabou, ele conseguiu a guarda compartilhada. E logo depois começou a me afastar da menina. Pai, a Júlia está em fase difícil, melhor deixar ela quieta. Pai, a Júlia tem muito dever de casa, não pode receber visita. Pai, a Júlia não quer falar com ninguém agora. Desculpas, sempre desculpas. E eu, como um idiota, acreditei. Achei que realmente a menina estava passando por uma fase. Só fui entender depois, quando tudo desmoronou, que ele estava me afastando dela de propósito. Porque criança fala, criança conta as coisas. E o Rafael não queria que a Júlia contasse para mim os esquemas dele. As mentiras, as dívidas. A doutora Beatriz tinha conseguido o endereço da Cristina para mim. Ela morava num apartamento simples na Vila Mariana. Trabalhava como enfermeira num hospital. Mulher batalhadora que sempre foi boa demais para o meu filho. Liguei para ela no dia seguinte ao confronto. Cristina, é o Sebastião, o pai do Rafael. Do outro lado da linha, um silêncio. Depois a voz dela, cuidadosa. Seu Sebastião, faz tempo. Como o senhor está? Posso te contar pessoalmente? Preciso falar com você. E com a Júlia, se for possível. Ela hesitou. A Júlia fala do senhor direto. Ela sente sua falta. O Rafael não deixa ela te ver, mas ela sempre pergunta por você. Senti um aperto no peito. Minha netinha. A única coisa pura que tinha sobrado daquela família. Então, posso ir aí? Hoje mesmo? Pode sim. Venha pro almoço. A Júlia vai adorar. Me deu o endereço. Desliguei com o coração apertado. Quanto tempo tinha perdido com minha neta por causa das manipulações do meu filho? Cheguei lá 12:00. Prédio simples, mas bem cuidado. 3º andar, sem elevador. Subi as escadas devagar, sentindo o peso da idade. Toquei a campainha. A Cristina abriu. Ela tinha envelhecido um pouco, mais magra, olheiras fundas, mas o sorriso era o mesmo, genuíno, caloroso. Seu Sebastião, que bom ver o senhor. Me abraçou. Um abraço apertado, daqueles que a gente sente que é de verdade. Cadê a Júlia? Perguntei. Tá no quarto. Deixa eu chamar ela. Cristina foi até o corredor. Júlia, vem aqui, filha. Tenho uma surpresa para você. Ouvi passos rápidos. E então ela apareceu. Minha neta. Cabelo castanho comprido. Olhos grandes iguais aos da mãe. Magrinha, alta pro tamanho. Ela me viu e parou. Os olhos se encheram de lágrima na hora. Vô! Oi, minha netinha. Abri os braços.
Ela correu e se jogou em mim. Me abraçou com força, enterrando o rosto no meu peito, e começou a chorar. Soluços que faziam o corpinho dela tremer todo. Eu segurei ela, acariciei o cabelo dela e senti minhas próprias lágrimas caírem. Eu pensei que o vô não gostava mais de mim. Ela soluçou. Que o vô tinha me esquecido. Nunca, Júlia. Nunca. O vovô nunca ia te esquecer. Fiquei ali, segurando ela até ela se acalmar. A Cristina estava do lado, enxugando os próprios olhos. Quando a Júlia finalmente soltou, ela me olhou com aqueles olhos vermelhos e perguntou: por que o vô sumiu? Por que não vinha mais me ver? Olhei para a Cristina. Ela fez um gesto com a cabeça dando permissão. Me abaixei na altura da Júlia. Porque seu pai não deixou, minha filha. Ele inventou desculpas para me afastar de você. Mas não foi porque eu quis. Foi porque ele não me deixou te ver. Ela franziu a testa. Por quê? Por que ele faria isso? Porque, às vezes, as pessoas fazem coisas erradas, Júlia. E seu pai fez muitas coisas erradas comigo. Não ia contar tudo para ela. Não ainda. Ela era criança. Mas ela merecia saber pelo menos parte da verdade. A Cristina nos chamou para almoçar. Comida simples, arroz, feijão, bife, salada, mas feita com carinho. Durante o almoço, a Júlia não parou de falar. Contou da escola, das amigas, das aulas de dança que ela fazia. Falou que tirava nota boa, que queria ser veterinária quando crescesse. Eu ouvia tudo com um sorriso no rosto e uma dor no coração. Tinha perdido 2 anos da vida dessa menina. Depois do almoço, a Cristina pediu para Júlia ir para o quarto fazer a lição. Ela obedeceu, mas antes me fez prometer que eu ia voltar. Prometo, netinha, não vou sumir de novo. Quando ficamos sozinhos, eu e a Cristina, ela suspirou. Seu Sebastião, eu sei o que o Rafael fez com o senhor. Eu sei do processo da casa de tudo. Olhei para ela surpreso. Você sabe? Sei. O Rafael é um idiota, mas ele bebe e quando bebe, fala. Ele contou para alguém numa festa e essa pessoa me contou. Fiquei enojada. Processar o próprio pai, roubar tudo do senhor. Que tipo de gente faz isso? Ela balançou a cabeça com nojo. Mas eu não podia fazer nada. Não tenho dinheiro para advogado. E ele ia usar a Júlia contra mim se eu tentasse ajudar o senhor. Eu sei, Cristina. Você não tem culpa de nada. Respirei fundo. Mas eu vim aqui contar uma coisa e pedir um favor. Ela se inclinou para frente, atenta. Contei tudo. A herança, o pai biológico alemão, os milhões, a condição de excluir o Rafael do testamento, a viagem para a Europa. Ela foi ouvindo com os olhos cada vez mais arregalados. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um tempo. Depois falou: meu Deus, seu Sebastião, isso é inacreditável. O senhor merece. Merece cada centavo depois do que passou. Obrigado. Mas tem uma coisa. Eu vou para a Europa, mas não quero perder contato com a Júlia. Ela é minha neta. É a única coisa boa que o Rafael me deu na vida. Cristina assentiu. Claro, a gente pode fazer videochamada. Todo dia se o senhor quiser. A Júlia vai adorar. E tem mais, continuei. Eu não posso deixar o Rafael no testamento. É condição da herança. Mas a Júlia não tem culpa de nada. E eu quero cuidar dela. Os olhos da Cristina se encheram de lágrimas. O senhor não precisa... Preciso. Ela é minha neta. Meu sangue. Minha família de verdade. Puxei uns papéis da mochila. Tinha pedido para a doutora Beatriz preparar. Eu abri uma conta em nome dela. Uma conta que só ela pode mexer quando completar 18 anos. Coloquei 500 mil reais nessa conta. E vou colocar mais todo ano até eu morrer. Quando ela fizer 18, vai ter mais de 2 milhões guardados. Para a faculdade, para começar a vida, para fazer o que ela quiser. Cristina colocou a mão na boca, tentando conter o choro. Seu Sebastião, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só cuida dela. Continua sendo essa mãe incrível que você é. E me deixa ser avô à distância. Ela se levantou e me abraçou. Chorou no meu ombro. Obrigada. Muito obrigada. A Júlia é tudo para mim. E saber que ela vai ter esse apoio... E tem mais uma coisa. Falei quando ela se afastou. Eu quero pagar uma pensão para vocês duas. 3 mil reais por mês. Para ajudar com as despesas, com a escola da Júlia, com o que vocês precisarem. Mas, seu Sebastião, isso é muito... É o mínimo. Vocês duas são minha família. Não o Rafael. Vocês. Ficamos conversando mais um pouco.
Combinamos que eu ia passar lá todo dia até viajar, que a gente ia fazer videochamada semanal quando eu estivesse na Europa, que nas férias, se ela quisesse, eu pagava passagem para elas duas virem me visitar. Quando saí dali, 3 horas depois, eu estava exausto, mas feliz. Tinha reencontrado minha neta, tinha garantido o futuro dela, e tinha certeza de que ela ia crescer sabendo que o avô nunca abandonou ela de verdade. No caminho de volta para o pensionato, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Sebastião Tavares? Era uma voz masculina, grossa, ameaçadora. Quem quer saber? Um amigo do seu filho. Ou melhor, um credor dele. Senti um frio na espinha. E o que você quer comigo? Seu filho deve 50 mil reais para mim. E ele não paga. Disse que você ficou rico agora. Que herdou uma grana. Então eu tô te ligando para te avisar. Ou você paga a dívida dele, ou a gente vai ter problemas. Dei uma risada. Você quer que eu pague a dívida do meu filho? Do filho que me roubou, que me jogou na rua, que me deixou sem nada? Não quero saber da sua história de família, velho. Quero meu dinheiro. Então vai cobrar de quem te deve. Eu não devo nada para você. E não vou pagar nada. Ia desligar, mas o homem falou mais alto. Espera aí. Você acha que é esperto? Eu sei onde você mora. Sei que você tá num pensionato na Zona Norte. Seria uma pena se alguma coisa acontecesse com você por aí. Senti raiva subir, mas mantive a voz calma. Me ameaça não. Eu não tenho medo de você. E se você encostar um dedo em mim, eu tenho advogados que vão te processar até você perder as calças. Entendeu? Advogados? Ele riu. Você mora num pensionato vagabundo e tem advogados? Conta outra. Tenho. E eles são suíços. Caros. Muito caros. Então se você é esperto, esquece essa história de me cobrar coisa que não é minha e vai atrás de quem realmente te deve, que é meu filho, não eu. Desliguei antes dele responder. Minha mão estava tremendo. Não de medo, de raiva. O Rafael estava tão afundado em dívida que os agiotas estavam vindo atrás de mim agora. Liguei para a doutora Beatriz e contei o que tinha acontecido. Ela ficou preocupada. Senhor Sebastião, isso pode ser perigoso. Essas pessoas não brincam. Acho melhor o senhor sair desse pensionato. Vou alugar um apartamento seguro para o senhor até a viagem. Não precisa, respondi. Faltam 3 semanas. Eu aguento 3 semanas. E não vou sair correndo com medo de agiota. Mas ela insistiu. E no fim eu aceitei. 2 dias depois eu me mudei do pensionato para um flat pequeno mais decente no Itaim. Portaria 24 horas. Segurança, câmeras. O Moacir foi comigo ajudar a carregar minhas poucas coisas. Quando saí daquele quarto miserável pela última vez, olhei ao redor. Tinha ficado ali só algumas semanas, mas parecia uma vida inteira. Era o fundo do poço. O lugar onde meu filho tinha me jogado achando que eu ia morrer ali. Mas eu não morri. Eu sobrevivi. E agora, estava saindo dali não por desespero, mas por escolha. Saindo para uma vida nova. Uma vida que meu filho nunca ia fazer parte. Tranquei a porta do quarto vazio e desci as escadas pela última vez. A dona Cida estava na recepção. Já vai embora, seu Sebastião? Vou. Arrumei um lugar melhor. Ela sorriu. Que bom. O senhor merece coisa melhor mesmo. Sempre foi educado, respeitoso. Vai com Deus. Agradeci. O Moacir estava me esperando lá fora. Pronto, seu Sebastião. Nova vida começando. Nova vida. Aos 72 anos. Quem diria? Entramos no Uber que a Beatriz tinha chamado para mim. Enquanto o carro andava pelas ruas de São Paulo, olhei pela janela. A cidade onde eu tinha construído tudo. A cidade onde eu tinha perdido tudo. E agora, a cidade que eu ia deixar para trás. Mas antes de ir, ainda tinha uma última coisa que eu precisava fazer. Uma última visita que ia mudar tudo de novo. A última visita que eu precisava fazer era no cemitério, no túmulo da Mariana, minha esposa. A mulher que passou 36 anos comigo, a mãe do Rafael. Eu não ia conseguir sair do Brasil sem falar com ela, mesmo que ela não pudesse me ouvir. Ou talvez pudesse, quem sabe. Fui numa quinta-feira de manhã, céu nublado, ameaçando chuva. O cemitério ficava na zona leste, não muito longe de onde a gente tinha morado. Entrei pelos portões de ferro, passei pelas alamedas de túmulos, seguindo o caminho que eu tinha decorado de tanto ir lá nos primeiros anos depois que ela morreu. Depois fui espaçando as visitas. Não porque eu esqueci dela,
Mas porque doía demais ficar ali, olhando para aquela pedra fria com o nome dela gravado. O túmulo estava bem cuidado, simples como ela gostava. Só o nome, as datas e uma frase que eu escolhi: amada esposa e mãe, luz da nossa vida. Eu tinha colocado flores na semana anterior ao processo, antes de tudo desmoronar. As flores ainda estavam ali, murchas, mortas. Tirei elas e coloquei as novas que eu tinha trazido, rosas brancas, as preferidas dela. Sentei no banquinho de concreto ao lado do túmulo. Ficamos ali, eu e ela, ou eu e a lembrança dela. Oi, Mariana, comecei. Faz um tempo que eu não venho. Desculpa, muita coisa aconteceu, muita coisa mesmo. O vento balançou as árvores ao redor. Era como se ela tivesse respondido. Continue. O Rafael, nosso filho, ele me traiu, Mariana. Me roubou. Pegou tudo que a gente construiu juntos e jogou fora. Me deixou com R$ 300 e me expulsou de casa. Da nossa casa. Senti a voz falhar. Engoli seco. Eu sei que você está sabendo disso daí de cima. E eu sei que você deve estar sofrendo. Porque você amava ele mais que tudo. Você sempre defendeu ele. Sempre passou a mão na cabeça dele. Era verdade. A Mariana era a mãe coruja. Quando o Rafael fazia alguma coisa errada, ela sempre arrumava desculpa. Ele é jovem, Sebastião. Vai aprender. Ele está passando por uma fase difícil. Você é muito duro com ele. E eu, para não brigar com ela, deixava para lá. Fui permissivo demais. Deixei ela amolecer o menino demais. E agora olha o resultado. Mas aconteceu uma coisa que você não vai acreditar. Lembra daquela história que minha mãe contava de que meu pai tinha morrido quando eu era bebê? Então não era bem assim. Contei tudo para ela. Sobre o Wilhelm, sobre minha mãe ter tido um caso com um alemão, sobre a herança, sobre os milhões. Parecia história de filme, mas era real. Era minha vida agora. E tem uma condição para eu receber essa herança toda. Eu tenho que tirar o Rafael do meu testamento. Completamente. Para sempre. Parei. Olhei para a lápide. Você deve estar brava comigo, né? Deve estar pensando que eu sou um pai desnaturado. Que não importa o que ele fez. Ele ainda é meu filho. A culpa apertou meu peito. Será que eu estava fazendo a coisa certa? Será que a Mariana ia me perdoar por isso? Mas eu assinei, Mariana. Eu tirei ele. E sabe por quê? Porque ele não é mais o menino que você criou. Ele não é mais aquela criança que brincava no quintal, que corria para te abraçar quando você chegava do trabalho. Ele virou outra pessoa. Virou um homem que eu não reconheço. Um homem que você não ia reconhecer também. Uma lágrima desceu pelo meu rosto. Você estava errada, Mariana. Estava errada de proteger ele tanto, de não deixar eu ser mais rígido. Se eu tivesse sido mais duro, mais firme, talvez ele não tivesse virado isso que ele virou. Sabia que não era justo colocar a culpa nela. Ela tinha feito o que achava certo. Tinha sido mãe do jeito que ela sabia ser. Mas eu precisava tirar isso do peito. Mas tem uma coisa boa. A Júlia, nossa neta. Você lembra dela? Claro que lembra. Você morreu quando ela tinha 6 anos. Ela era pequenininha, de cabelo encaracolado, lembra? Pois então, ela cresceu. Tá linda, inteligente, educada. E eu garanti o futuro dela. Coloquei R$500 mil numa conta que só ela pode mexer quando fizer 18 anos. Ela vai ter oportunidade. Vai poder estudar, realizar os sonhos. Não vai depender do pai lixo que ela tem. Senti um alívio falando aquilo. A Júlia é tudo que o Rafael deveria ter sido, mas nunca foi. Ela tem bondade, tem caráter. Ela chorou quando me viu depois de 2 anos. Chorou de saudade. O Rafael? O Rafael chorou quando descobriu que eu tinha ficado rico. E ele não ia ver 1 centavo. Vê a diferença? O vento soprou mais forte. As folhas caíram das árvores. Era outono. Tempo de mudança. Tempo de deixar o velho morrer para dar lugar ao novo. Eu vou embora, Mariana. Vou para a Europa. Vou viver meus últimos anos longe daqui. Longe da dor. Longe dele. Passei a mão na lápide gelada. Você vai ficar aqui, eu sei. Eu queria poder te levar comigo. Queria que você tivesse viva para ver tudo isso. Para viajar comigo, conhecer a Suíça, a Alemanha. A gente nunca viajou para fora, né? Sempre trabalho, sempre conta para pagar, sempre desculpa para deixar para depois. E quando finalmente deu, você já estava doente. Mais uma lágrima. Eu sinto sua falta todo dia. Sinto falta da sua voz,
do seu sorriso, do seu jeito de me acalmar quando eu ficava nervoso. Você era minha paz, Mariana, minha âncora. E quando você se foi, eu fiquei à deriva. Acho que foi por isso que o Rafael conseguiu fazer o que fez. Eu estava fraco, estava sozinho. Não tinha você para me guiar mais. Fiquei ali em silêncio por um tempo, só ouvindo o barulho das árvores, dos pássaros, do vento. Mas agora eu vou seguir em frente. Vou viver. Não pelos anos que me restam, mas pela vida que eu mereço ter. Você ia querer isso para mim, né? Ia querer que eu fosse feliz. Mesmo que felicidade agora signifique deixar nosso filho para trás. Me levantei. Limpei as lágrimas do rosto. Eu te amo, Mariana. Sempre vou te amar. E quando eu morrer, onde quer que eu esteja enterrado, meu coração vai estar aqui com você. Pode acreditar. Dei um beijo na palma da mão e coloquei na lápide. Até um dia, meu amor. Cuida da gente daí de cima. Comecei a andar de volta para os portões. Mas antes de chegar, ouvi uma voz atrás de mim. Pai? Me virei. Era o Rafael. Ele estava ali, a uns 10 metros, com cara de quem tinha bebido. Roupa amassada, olhos vermelhos, barba por fazer. O que você está fazendo aqui? Perguntei. Vim falar com minha mãe. Vim pedir ajuda para ela. Ele deu um passo cambaleante na minha direção. Tá tudo desmoronando, pai. Tá tudo caindo. Os caras que eu devo tão me ligando todo dia, ameaçando. Eu não tenho mais nada. Vendi tudo. E não foi suficiente. Olhei para ele sem pena. E você acha que eu vou te ajudar? Depois de tudo que você fez? Eu sei que eu errei. Eu sei. Mas eu sou seu filho. Seu sangue. Você não pode me deixar morrer assim. Ele caiu de joelhos. Ali, no meio do cemitério, ele se ajoelhou. Eu tô implorando, pai. Me ajuda. Só dessa vez. Eu prometo que vou mudar. Vou pagar tudo que eu devo para você. Vou trabalhar. Vou ser melhor. Quantas vezes eu já tinha ouvido essas promessas? Quantas vezes ele já tinha jurado que ia mudar e nunca mudou? Levanta, Rafael. Não se humilhe assim. Nem por mim, nem por ninguém. Ele não levantou. Ficou ali, de joelhos, chorando. Eu não tenho mais ninguém. A Cristina não me atende. A Júlia não quer falar comigo. Você é tudo que eu tenho. Eu não sou nada para você. Respondi duro. Lembra? Você mesmo disse. Eu já vivi demais. Eu sou só um velho que já deu o que tinha que dar. E você tinha razão. Eu dei tudo o que eu tinha que dar. Dei 45 anos da minha vida por você. Agora acabou. Ele me olhou com desespero. Então é isso? Você vai me deixar morrer? Você não vai morrer. Você vai ter que aprender a viver com as consequências das suas escolhas. Você vai ter que trabalhar, pagar suas dívidas, reconstruir sua vida. Do zero. Como eu tive que fazer quando você me deixou com R$ 300. Dei as costas para ele. E se os agiotas vierem atrás de você, não me envolve. Não dá meu nome, não dá meu endereço, não dá nada. Você criou essa bagunça sozinho. Resolve sozinho. Pai, espera! Ele gritou atrás de mim. Mas eu não parei. Não olhei para trás. Continuei andando até os portões. Ouvi ele chorando lá longe, no túmulo da mãe dele. Parte de mim quis voltar, quis ajudar, quis ser pai mais uma vez. Mas a outra parte, a parte racional, a parte que tinha aprendido na dor, sabia que não ia adiantar. Ele ia pegar o dinheiro, ia gastar, ia me enrolar de novo. Era um círculo sem fim. E eu precisava sair desse círculo. Saí do cemitério e respirei fundo. O ar estava frio. A chuva começou a cair. Pequenas gotas que logo viraram um temporal. Abri o guarda-chuva que eu tinha trazido e fiquei ali embaixo, vendo a chuva lavar o chão, lavar as ruas, lavar simbolicamente toda a sujeira daquela história. Chamei um Uber. Enquanto esperava, pensei na Mariana. Será que ela tinha me ouvido? Será que ela entendia por que eu estava fazendo isso? Será que lá do céu ela me perdoava ou me julgava? Nunca ia saber a resposta. Mas uma coisa eu sabia. Eu tinha que seguir em frente. Com ou sem aprovação dela. Com ou sem perdão do meu filho. Com ou sem remorso. Tinha que viver os anos que me restavam do jeito que eu merecia. Em paz. Com dignidade. Longe de quem me fez mal. O carro chegou. Entrei. Para onde? Perguntou o motorista. Dei o endereço do flat. Enquanto ele dirigia, olhei pela janela. A chuva caía forte agora, lavando tudo.
Era como se a vida tivesse apertado o botão de reset, e eu estava começando de novo. Aos 72 anos, sozinho, mas livre. E liberdade, eu descobri naquela tarde chuvosa. Vale mais que qualquer coisa, até mais que sangue. Faltavam 10 dias para a viagem quando meu celular tocou de madrugada. 3 da manhã. Acordei assustado, coração disparado. Ninguém liga 3 da manhã com boa notícia. Olhei para a tela. Número desconhecido. Pensei em não atender, mas alguma coisa me disse que eu devia. Alô? Senhor Sebastião Tavares? Era uma voz feminina, profissional. Sou. Quem é? Meu nome é doutora Paula. Sou médica do Hospital São Camilo. O senhor é pai de Rafael Tavares? Senti o estômago embrulhar. Sou. O que aconteceu? Seu filho deu entrada aqui há 2 horas. Ele foi agredido. Agressão grave. Está na UTI agora. O mundo parou por 1 segundo. Como assim agredido? Aparentemente foi espancado por um grupo de homens. A polícia já foi acionada. Mas o senhor precisa vir para cá. Ele está pedindo pelo senhor. Fiquei ali, sentado na cama, segurando o telefone. Rafael estava no hospital. Foi espancado. Provavelmente os agiotas. E estava pedindo por mim. Senhor Sebastião, o senhor vem? Respirei fundo. Vou. Dá meia hora. Desliguei. Fiquei ali parado por um momento. Parte de mim dizia, não vai. Ele fez isso com ele mesmo. Deixa ele arcar com as consequências. Mas outra parte, aquela parte que ainda era pai apesar de tudo, não conseguia ignorar. Ele estava num hospital, espancado, talvez morrendo. Me vesti rápido. Peguei um Uber. O hospital ficava na Zona Sul. Trânsito vazio de madrugada. Cheguei em 20 minutos. Recepção com luz fluorescente, cheiro de desinfetante, aquele silêncio pesado de hospital de madrugada. Me apresentei. A enfermeira me levou até a UTI. Ele está estável agora, mas foi grave. Fratura no braço direito, 3 costelas quebradas, traumatismo craniano leve. Teve sorte de não ser pior. Sorte. Cheguei na porta do quarto. Vidro transparente. E lá dentro estava o Rafael, deitado na cama, conectado em aparelhos, rosto inchado, roxo, irreconhecível. Um olho tão inchado que nem abria. Lábio partido. Braço engessado. Senti uma dor no peito vendo aquilo. Era meu filho. Por pior que ele fosse, era meu filho. E ninguém merecia aquilo. A médica veio falar comigo. Senhor Sebastião, sou a doutora Paula. Conversei com o senhor por telefone. Ela era jovem, uns 30 e poucos, com olheiras de plantão longo. Como ele tá? Estável. Vamos mantê-lo em observação por 48 horas, mas não há risco de morte. Ele vai se recuperar. Respirei aliviado. Por mais que eu tivesse cortado ele da minha vida, eu não queria que ele morresse. Ele contou o que aconteceu. Perguntei. Ela balançou a cabeça. Disse que foi assaltado. Mas a gente não é bobo. Assalto não deixa esse tipo de marca. Foi espancamento. Cobrança de dívida, provavelmente. Eu sabia. Claro que eu sabia. Ele pode receber visita? Pode. Mas está sedado ainda. Deve acordar daqui a algumas horas. Entrei no quarto. Sentei na cadeira ao lado da cama. Fiquei ali olhando para ele. Meu filho. Meu menino. O bebê que eu segurei no colo 45 anos atrás. O garoto que aprendeu a andar na sala da nossa casa velha. O adolescente que me abraçou quando passou no vestibular. Onde foi que tudo deu errado? Em que momento eu perdi ele? Fiquei ali por horas. Só olhando, esperando. As enfermeiras entravam de vez em quando para checar os aparelhos. Dia clareou. 6 da manhã. 7. Às 8 ele começou a se mexer. Gemeu baixinho. Abriu o olho que conseguia abrir. Me viu. Pai! A voz saiu fraca, rouca. Tô aqui, respondi. Não sabia o que mais dizer. Eles me pegaram. Ele tentou se mexer e gemeu de dor. Foram 3. Me pegaram na porta de casa. Disseram que era o último aviso, que da próxima vez eles me matam. Lágrimas escorreram do olho dele. Eu tô com medo, pai. Muito medo. Fiquei em silêncio. Não tinha palavras de consolo, porque era tudo culpa dele. Toda aquela situação, toda aquela dor, era consequência das escolhas dele. Quanto você deve? Perguntei. Ele fechou o olho. Muito, muito mesmo. Comecei pegando 10 mil, não consegui pagar. Os juros subiram. Peguei mais dinheiro com outro agiota para pagar o primeiro. Aí não consegui pagar o segundo. Aí peguei com um terceiro.
Virou uma bola de neve. Hoje eu devo perto de 200 mil. 200 mil reais. Tudo dinheiro que ele tinha jogado fora. Em quê? Jogo? Bebida? Mulher? Luxo que ele não podia pagar? E você acha que eu vou pagar isso? Ele me olhou com súplica. Você tem dinheiro agora, pai. Você tá rico. Para você, 200 mil não é nada. Não é nada? Minha voz saiu mais alta. Controlei. Rafael, não é questão de ter ou não ter. É questão de princípio. Você me roubou, me humilhou, me deixou na miséria. E agora quer que eu te salve? Mas eles vão me matar. Ele chorou. Da próxima vez eles vão me matar. Então vai para a polícia. Denuncia. Pede proteção. A polícia não vai fazer nada. Você sabe como essas coisas funcionam. Ele tinha razão nesse ponto. Polícia raramente resolvia problema com agiota. Mas não era meu problema. Não mais. Escuta aqui, Rafael. Me inclinei mais perto. Eu vim aqui porque você é meu filho. Porque mesmo depois de tudo, eu não queria que você morresse. Mas isso não significa que eu vou resolver seus problemas. Você tem 45 anos. É adulto. Tem que arcar com suas escolhas. Mas... não tem mas. Você quer se livrar desses caras? Vende o apartamento, vende o carro, vende tudo que você tem e paga essas dívidas. Ou então arruma um emprego, negocia, paga aos poucos. Mas não me envolve nisso. Ele começou a soluçar. Eu não tenho mais nada para vender. Já vendi tudo. O apartamento já foi. O carro também. Só me restam as roupas do corpo. E eles não querem negociar. Querem tudo de uma vez ou minha cabeça. Senti pena. Pela primeira vez em semanas, senti pena dele. Não porque ele merecia, mas porque era triste ver um homem adulto completamente destruído, sem saída, sem esperança. E a Júlia? Perguntei. Você pensou nela quando estava fazendo toda essa merda? Pensou na sua filha que agora tem um pai devedor, espancado, ameaçado de morte? Ele fechou o olho. Mais lágrimas. Ela nem fala mais comigo. A Cristina não deixa. E tá certa. Você é um péssimo exemplo para ela. Ficamos em silêncio por um tempo. Ele gemendo de dor. Eu sentado ali, dividido entre a raiva e a compaixão. Finalmente ele falou. Eu sei que você não acredita, mas eu sinto muito. Muito mesmo. Pelo que eu fiz com você. Pela casa, pelo dinheiro, por tudo. Eu estava desesperado. Estava afundado em dívida. E achei que você nunca ia saber, que eu ia conseguir dar um jeito, e eu ia morrer naquele pensionato sem você perder o sono. Completei. Ele não respondeu, porque era verdade. Sabe qual é o problema, Rafael? Não é só o que você fez. É o fato de você só se arrepender agora que deu errado. Agora que você tá fudido. Agora que os agiotas te quebraram. Agora que você não tem mais nada. Cadê o arrependimento quando você estava na minha casa, me obrigando a assinar aqueles papéis? Cadê quando você me jogou na rua com 300 reais? Eu sei. Eu sei que não tem desculpa. Não tem mesmo. Me levantei. Eu vou embora, Rafael. Vou sair do Brasil daqui a 10 dias. E você não vai me ver mais. Vai ficar aqui, com seus problemas, com suas dívidas, com suas escolhas. E vai ter que se virar sozinho. Pai, por favor, não me chama de pai. Minha voz saiu fria. Você perdeu o direito de me chamar assim. Ia saindo quando ele falou. E a Júlia? Você vai abandonar ela também? Me virei. A Júlia eu não abandonei. A Júlia tá muito bem cuidada. Tem $500 mil guardado em nome dela. Tem pensão garantida. Tem futuro assegurado. Coisa que você nunca deu para ela. Eu só tirei você da equação. E ela tá melhor assim. Os olhos dele se arregalaram. $500 mil? Você deu $500 mil para minha filha? Dei. E vou dar mais. Todo ano até eu morrer. Ela vai crescer sabendo que o avô cuidou dela. Que o avô amou ela. Diferente do pai, que só pensou em si mesmo. Ele começou a chorar de novo. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de derrota. De quem percebeu que perdeu tudo e não tem como voltar atrás. Saí do quarto sem olhar para trás. Passei pela recepção da UTI. A doutora Paula me parou. Senhor Sebastião, tem uns papéis que o senhor precisa assinar. Conta do hospital, responsável financeiro. Eu não vou assinar nada, respondi. Ele é maior de idade. Ele que resolva. Ela ficou surpresa. Mas, senhor, eu não sou responsável por ele. Não mais. Saí do hospital e o sol estava alto. Devia ser umas 10 da manhã. Peguei o celular e liguei para a doutora Beatriz. Ela atendeu no segundo toque. Senhor Sebastião, bom dia.
Bom dia, doutora. Preciso perguntar uma coisa. Pode falar. Se eu ajudar meu filho financeiramente agora, isso anula a herança? Eu perco o dinheiro? Ela ficou em silêncio por um momento. Depende. Se o senhor colocar ele de volta no testamento, sim, anula tudo. Mas se for só uma ajuda pontual, sem colocá-lo como herdeiro, tecnicamente não viola as condições. Entendi. Por quê? O senhor está pensando em ajudá-lo? Pensei na imagem do Rafael naquela cama. Quebrado, destruído, ameaçado de morte. Não, respondi. Só queria saber mesmo. Tem certeza? Tenho. Ele cavou o próprio buraco. Que saia sozinho. Desliguei. E pela primeira vez, não senti culpa por essa decisão. Senti paz. Porque eu tinha ido lá. Tinha visto ele. Tinha dado a chance dele se explicar. E mesmo assim, mesmo vendo ele naquele estado, eu sabia que ajudá-lo seria um erro. Seria jogar dinheiro num poço sem fundo. Seria me sacrificar de novo por alguém que nunca me valorizou. Voltei pro flat andando. Precisava caminhar, pensar, processar tudo. 10 dias. Só mais 10 dias e eu ia embora. Para uma vida nova. Longe de toda essa dor. E o Rafael ia ficar para trás. Com suas escolhas. Com suas consequências. Era duro? Era. Mas era justo. E justiça, às vezes, dói até em quem aplica. 5 dias antes da viagem, eu estava no flat organizando as últimas coisas quando meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia, mas era de São Paulo. Atendi. Alô, senhor Sebastião Tavares? Era uma voz masculina, formal. Sou. Quem fala? Meu nome é Dr. Rogério Andrade, sou advogado. Represento seu filho, Rafael Tavares. Senti o sangue ferver. Meu filho arrumou um advogado? Com que dinheiro? Na verdade, senhor, estou ligando porque seu filho entrou com um processo contra o senhor. Contestação da exclusão testamentária. Alega que o senhor está sendo manipulado, que não está em pleno uso de suas faculdades mentais e que a exclusão dele do testamento é inválida. Dei uma risada seca. Ele não desiste, né? Senhor Sebastião, o senhor vai precisar de representação legal. Tem advogado? Tenho. E ela é suíça. Muito melhor que qualquer um que meu filho conseguiu arranjar. Bem, o senhor vai receber uma citação nos próximos dias. O processo já foi protocolado. Desliguei na cara dele. Liguei imediatamente para a doutora Beatriz. Contei tudo. Ela suspirou. Eu já estava esperando isso, senhor Sebastião. Homens desesperados fazem coisas desesperadas. Mas fique tranquilo. Em 3 dias o senhor embarca. E quando estiver em solo suíço, a justiça brasileira não tem jurisdição sobre os bens que estão lá. Esse processo vai dar em nada. Mas e se tentarem me impedir de viajar? Não podem. O senhor não tem dívidas, não tem processos criminais, não tem nada que justifique retenção. E eu vou estar no aeroporto com o senhor para garantir que tudo corra bem. Fiquei mais tranquilo. Mas algo me incomodava. Rafael estava desesperado. E gente desesperada é imprevisível. Passei os próximos 2 dias terminando os preparativos. Fechei as últimas contas. Doei os poucos móveis que eu tinha comprado para o flat. Arrumei as malas. Uma vida inteira cabendo em 2 malas. Parecia tão pouco, mas ao mesmo tempo parecia libertador. Não ter nada me prendendo, nada me pesando. Na véspera da viagem, fui passar o dia com a Júlia e a Cristina. Foi um dia especial. A gente almoçou num restaurante legal, depois fomos num parque. A Júlia não parava de falar sobre a Europa. Vô, o senhor vai mandar foto todo dia, né? Todo dia, netinha. Prometo. E quando eu for te visitar, o senhor me leva para ver neve. Claro. A gente vai fazer boneco de neve juntos. Ela me abraçou forte. Eu vou sentir saudade, vô. Eu também, meu amor. Mas a gente vai conversar por vídeo. Vai ser como se eu tivesse perto. Quando me despedi delas no final da tarde, chorei. Chorei porque ia deixar a única família que realmente me amava. Mas também sabia que era o melhor. Era recomeçar. Era viver os últimos anos em paz. Voltei pro flat umas 7 da noite. Entrei, acendi a luz e levei o maior susto da minha vida. Tinha alguém sentado no sofá, no escuro. Era o Rafael. Como você entrou aqui? Minha voz saiu trêmula. Ele se levantou. Ainda estava machucado, braço engessado, rosto ainda inchado. Mas tinha algo diferente nele. Uma raiva, uma energia desesperada. Eu tenho meus contatos. Consegui o endereço. Convenci o porteiro a me deixar subir. Disse que era seu filho, que era surpresa.
Você não devia estar aqui. Não? Ele deu um passo na minha direção. Onde eu deveria estar, pai? No hospital? Na rua? Na mão dos agiotas? Devia estar resolvendo sua vida, trabalhando, pagando suas dívidas. Ele deu uma risada amarga. Trabalhar? Com quê? Quem vai me contratar? Eu tô com um nome sujo. Devo para todo mundo. Tenho processo em cima de processo. Ninguém quer me dar emprego. E eu tenho culpa disso? Tem, ele gritou. Tem culpa sim. Se você não tivesse me criado na fartura, se você não tivesse me dado tudo fácil, eu teria aprendido a me virar. Então era isso. Agora a culpa era minha. Rafael, eu te dei educação, oportunidade, conforto. O resto era para ser com você. Você tinha que ter caráter. Eu não posso te dar isso. Ele ficou em silêncio. Andou até a janela. Olhou lá para fora. Amanhã você vai embora. Não era pergunta, era afirmação. Vou. Para a Europa. Viver como rei. Com milhões no banco. Enquanto eu fico aqui, quebrado, ameaçado, sozinho. Você escolheu isso, Rafael? Eu não escolhi nada. Ele se virou para mim, olhos cheios de raiva. Eu só quis sobreviver. Eu estava afogado em dívida, precisando de dinheiro. E você tinha. Tinha porque trabalhei 40 anos por aquilo. Não porque ganhou na loteria. Minha voz subiu também. E você, ao invés de me pedir ajuda, me roubou, me humilhou, me jogou na rua como um cachorro. Porque você nunca ia me ajudar. Você sempre foi duro comigo. Sempre me julgou. Nunca foi suficiente para o senhor. Nunca! E ali finalmente saiu a verdade. A mágoa que ele carregava. Eu sempre te cobrei porque eu queria que você fosse alguém na vida, Rafael. Queria que você fosse melhor que eu. Mais esperto. Mais bem-sucedido. E você tinha tudo para isso. Educação que eu não tive. Oportunidades que eu não tive. E você desperdiçou tudo. Porque eu nunca quis ser você, ele gritou. Eu nunca quis passar a vida inteira trabalhando feito cachorro, acordando de madrugada, voltando tarde, nunca em casa, sempre cansado. Eu fiz isso por você, para te dar uma vida melhor. Eu não pedi, eu só queria um pai presente, não um pai rico. As palavras dele me acertaram como um soco. Fiquei sem resposta, porque tinha verdade ali. Eu tinha trabalhado demais, tinha ficado longe demais. Tinha priorizado dinheiro acima de presença. Mas isso não justifica o que você fez comigo, falei mais baixo. Mesmo que eu tenha falhado como pai, você não tinha direito de me roubar. Eu sei. Ele sentou no chão, encostou na parede. Eu sei que foi errado, mas eu estava desesperado. E quando você apareceu com aquela herança, com aqueles milhões, eu vi minha única salvação escorrendo pelos dedos. Porque eu sabia que você não ia me dar nada. E eu não vou. Sentei na poltrona. Não porque eu não tenha, mas porque sei que não vai resolver nada. Você vai pegar, vai gastar, vai se meter em outra furada. É um ciclo. Ficamos em silêncio por um tempo longo. Só o som dos carros lá embaixo. Da cidade viva lá fora. Finalmente ele falou. Eu não vim aqui pedir dinheiro. Olhei para ele surpreso. Não? Não. Vim me despedir e pedir perdão. Ele levantou o rosto. Lágrimas escorrendo. Eu sei que não mereço. Sei que fui um filho de merda. Sei que te magoei de um jeito que não tem volta. Mas eu precisava falar isso antes de você ir embora. Eu sinto muito, pai. Muito mesmo. Fiquei olhando para ele, tentando ver sinceridade, tentando separar manipulação de arrependimento real. E o processo? O advogado que você contratou? Ele deu de ombros. Fiz porque estava desesperado. Mas já desisti. Já liguei pro advogado e cancelei. Não adianta mesmo. Você vai sair do país. Eu não vou conseguir nada. E as dívidas? Vou ter que dar um jeito. Não sei como ainda. Mas vou ter. Ele se levantou com dificuldade, o braço engessado atrapalhando. Eu só queria que você soubesse que eu lembro. Lembro de você me ensinando a andar de bicicleta. De você levando eu pro parque domingo de manhã. De você sentado na plateia da minha formatura com aquele sorriso orgulhoso. Eu lembro do pai que você foi. Antes de eu estragar tudo. Senti um aperto no peito. Rafael, não precisa dizer nada, pai. Eu sei que acabou. Sei que você me cortou e tá certo. Eu só queria que você soubesse que, apesar de tudo, apesar de todas as minhas merdas, eu te amo. Sempre amei. E vou continuar amando. Mesmo de longe. Mesmo sem nunca mais te ver. Ele caminhou até a porta. Minha voz saiu antes que eu pensasse. Rafael. Ele parou. Virou.
Eu também te amo. Sempre vou amar. Por mais que doa, por mais que você tenha me decepcionado. Você é meu filho. E isso ninguém tira. Ele assentiu. Mais lágrimas. Obrigado por falar isso. Mas eu não vou voltar atrás na minha decisão. Eu sei, e não tô pedindo isso. Ele abriu a porta. Boa viagem, pai. Seja feliz lá. Você merece. E saiu. Fechou a porta atrás dele. Eu fiquei ali, sentado naquela poltrona, processando. Foi sincero? Foi manipulação? Eu nunca ia saber com certeza. Mas uma coisa eu sabia. Aquela despedida, verdadeira ou não, era o encerramento. Era a última vez que a gente tinha conversado como pai e filho. Dali pra frente, éramos estranhos. Levantei, tranquei a porta. Fui pro quarto. Olhei para as malas prontas. Amanhã de manhã, 7 horas, o carro da doutora Beatriz vinha me buscar. Às 11 eu embarcava. E às 7 da noite eu estava em Zurique. Numa vida nova. Num país novo. Sozinho, mas livre. Deitei na cama. Tentei dormir, mas não consegui. Fiquei acordado a noite inteira, pensando em tudo. Na Mariana, no Rafael, na Júlia, no Moacir, no Wilhelm, o pai que nunca conheci. Em todas as escolhas que me trouxeram até ali. Eram 5 da manhã quando finalmente fechei os olhos. E mesmo assim, dormi mal. Sonhei com o Rafael criança, sorrindo, feliz, inocente. Antes de tudo desmoronar. Acordei com o alarme às 6. Tomei banho, me arrumei, calcei o sapato novo, vesti a roupa nova, olhei no espelho. Um velho de 72 anos me encarava de volta, mas tinha algo diferente, uma determinação, uma paz. Eu tinha feito o que precisava fazer. Tinha cortado o que precisava cortar, e agora ia seguir em frente. O interfone tocou às 7 em ponto. Senhor Sebastião, o carro chegou. Desci com as 2 malas. A doutora Beatriz estava na recepção, elegante como sempre. Pronto para sua nova vida? Ela sorriu. Pronto, respondi. E pela primeira vez em meses, eu acreditei naquilo. Eu estava pronto mesmo. O carro atravessou São Paulo numa manhã de céu cinzento. Eu olhava pela janela vendo a cidade passar. A cidade que tinha sido minha casa por quase 50 anos. As ruas, os prédios, o caos do trânsito, tudo ia ficar para trás. A doutora Beatriz ia ao meu lado, silenciosa, respeitando o meu momento. Ela sabia que aquilo não era só uma viagem. Era um fechamento de ciclo. Chegamos no aeroporto de Guarulhos às 9 da manhã, 2 horas antes do voo. O carro parou na frente do terminal internacional. Um funcionário veio ajudar com as malas. A Beatriz me acompanhou até o check-in. Tudo resolvido com eficiência. Passaporte, documentos, bagagem despachada. O senhor vai na classe executiva, ela disse. Voo direto para Zurique. 12 horas de viagem. Chegada prevista para 7 da noite, horário local. Fizemos o check-in. Passamos pela imigração. O agente olhou meu passaporte, carimbou, devolveu. Boa viagem, senhor. Boa viagem. Para uma vida nova. Fomos até a sala VIP. Ambiente silencioso, confortável. Poltronas de couro, serviço de café, Wi-Fi. A Beatriz pediu um café para ela e um suco de laranja para mim. Sentamos numa mesa no canto. Senhor Sebastião, eu sei que essa decisão não foi fácil. Ela começou. Deixar o país, cortar o filho, recomeçar aos 72 anos. Mas o senhor fez a coisa certa. O senhor merece viver em paz os anos que lhe restam. Obrigado, doutora, por tudo. Você foi muito mais que uma advogada. Foi uma amiga. Ela sorriu. O Wilhelm deixou instruções muito claras. Ele queria que seu filho tivesse uma vida digna. E é isso que estou garantindo. Ele devia ser um bom homem, falei. Meu pai biológico. Era. Eu o conheci pessoalmente. Trabalhei para ele por 15 anos. Era exigente, sério, mas justo. E quando descobriu sobre o senhor, ficou obcecado. Queria encontrá-lo, conhecê-lo, compensar os anos perdidos. A morte dele foi rápida. Câncer agressivo. Mas ele morreu em paz, sabendo que tinha deixado tudo resolvido. Fiquei imaginando como seria se ele tivesse vivido mais. Se eu tivesse conhecido ele, conversado, abraçado. Mas a vida não dá essas chances às vezes. Só dá as consequências. E eu estava aqui por causa dele. Por causa de um homem que eu nunca vi. Quando o senhor chegar em Zurique, vai ter um carro te esperando, continuou ela. Vai te levar direto pro apartamento. Já está mobiliado, pronto para morar.
No dia seguinte, a gente tem reunião no escritório para finalizar os últimos detalhes da transferência patrimonial. E a casa na Alemanha? A casa na Baviera é linda. Montanhas, natureza, tranquilidade. O senhor vai adorar. Está sendo cuidada por um caseiro. Quando quiser conhecer, é só avisar que eu organizo tudo. Tudo resolvido, tudo planejado. Eu só precisava embarcar e deixar o passado para trás. Parecia fácil, mas não era. Ficamos ali conversando mais um pouco. Sobre a Suíça, sobre como era a vida lá, sobre o idioma. A maioria das pessoas fala inglês, mas o alemão suíço é o principal. O senhor vai precisar fazer um curso básico. Já deixei tudo agendado. Eu vou conseguir aprender alemão com 72 anos? Ela riu. Vai. O cérebro não tem idade para aprender, Sr. Sebastião. E o senhor é inteligente. Vai se adaptar. Às 10h30, o anúncio do embarque. Voo Swiss Air 729 para Zurique. Embarque no portão 23. Era a hora. Me levantei. A Beatriz também. Ela me abraçou. Boa viagem, Sr. Sebastião. E boa vida. O senhor merece tudo de bom. Obrigado, doutora. Por tudo mesmo. Ela se afastou. A gente se vê em Zurique. Acenei e fui em direção ao portão. Caminhei pelos corredores do aeroporto. Pessoas apressadas, malas sendo arrastadas, anúncios em várias línguas. Cheguei no portão 23. Fila pequena. Classe executiva embarca primeiro. Mostrei o cartão de embarque para a atendente. Ela sorriu. Sr. Tavares, seja bem-vindo. Por aqui, por favor. Entrei na ponte de embarque. Aquele corredor estreito que liga o terminal ao avião. E foi ali, naquele corredor, que ouvi uma voz atrás de mim. Pai, pai, espera. Me virei. E lá estava ele. Rafael, correndo, ofegante, braço ainda engessado. Como ele tinha passado pela segurança. Como ele tinha chegado até ali. Rafael, o que você está fazendo aqui? Eu não podia deixar você ir embora assim, não podia. Ele chegou perto. Os seguranças vinham atrás. Senhor, esse homem não tem passagem. Ele não pode estar aqui. Rafael me olhou. Os olhos vermelhos, suados. Eu só queria falar uma última coisa, por favor. Os seguranças chegaram. Senhor, vamos ter que remover ele. Olhei para o Rafael. Depois para os seguranças. Me dá 1 minuto. Só 1. Eles hesitaram. 1 minuto? Não mais que isso. Rafael respirou fundo. As palavras saíram atropeladas. Pai, eu sei que você não acredita em mim. Sei que eu queimei todas as pontes. Mas eu precisava te falar que eu vou mudar. De verdade. Vou arrumar um emprego. Qualquer emprego. Vou pagar minhas dívidas. Vou ser um pai melhor para Júlia. Vou me tornar o homem que você sempre quis que eu fosse. Rafael, deixa eu terminar, por favor. Fiquei quieto. Ele continuou. Eu sei que é tarde demais. Sei que você não vai me perdoar. E tá certo. Mas eu precisava que você soubesse que eu vou tentar. Não por você. Não para conseguir seu dinheiro. Mas por mim. Porque eu não aguento mais ser essa pessoa que eu me tornei. Não aguento mais me olhar no espelho e ver um fracasso. A voz dele quebrou. Eu não quero morrer sendo lembrado como o filho que roubou o próprio pai. Fiquei ali, olhando para ele. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi sinceridade. Ou talvez fosse só desespero tão profundo que parecia sinceridade. Rafael, eu espero que você consiga. Espero que você mude, que você se torne uma pessoa melhor. Que você seja um bom pai para Júlia. Mas eu não vou estar aqui para ver. E eu não vou voltar atrás na minha decisão. Eu sei. Ele limpou os olhos. Eu só queria que você soubesse. Senhor, precisamos que o senhor embarque agora, disse a atendente. O voo vai partir. Olhei para o Rafael uma última vez. Meu filho, meu menino. A pessoa que eu amei mais que tudo no mundo e que me magoou mais que qualquer um. Adeus, Rafael. Adeus, pai. Não nos abraçamos. Não nos tocamos. Só ficamos ali, olhando um para o outro. Depois eu me virei e entrei no avião. Encontrei meu assento. 3A. Janela. Acomodei na poltrona ampla e confortável. A aeromoça veio oferecer champanhe. Recusei. Pedi água. Olhei pela janela. Lá embaixo, na ponte de embarque, ainda dava para ver o Rafael sendo escoltado pelos seguranças. Ele olhou para cima, para o avião, como se soubesse onde eu estava sentado. Levantou a mão. Acenei de volta. Mesmo sabendo que ele provavelmente não podia me ver através do vidro. O avião começou a encher. Executivos, turistas, famílias. A poltrona ao meu lado ficou vazia. Melhor assim.
Eu queria ficar sozinho com meus pensamentos. As portas foram fechadas. A comissária fez o anúncio de segurança. Eu nem prestei atenção. Continuava olhando pela janela. O avião começou a se mexer. Lento, saindo da ponte, indo para o pátio. Pegamos a pista. O piloto acelerou. O barulho aumentou. A velocidade aumentou. E então aquele momento, quando as rodas deixam o chão e você sente seu estômago apertar. Estávamos voando, subindo. São Paulo ficando pequena lá embaixo. As casas virando pontinhos. As ruas virando linhas. A cidade virando uma mancha marrom e cinza. E foi ali, a 10.000 pés de altura, que finalmente caiu a ficha. Eu tinha deixado tudo para trás. Minha vida inteira. Minha história. Minha cidade. Meu filho. Pela primeira vez em 72 anos, eu não tinha raiz nenhuma me segurando. Era aterrorizante. E, ao mesmo tempo, libertador. Senti uma lágrima descer. Depois outra. Comecei a chorar. Silenciosamente. A aeromoça veio. Senhor, está tudo bem? Posso ajudar em algo? Tô bem, respondi. É só que tá tudo acabando e começando ao mesmo tempo. E eu não sei se tô feliz ou triste. Ela me deu um sorriso compreensivo. É normal sentir isso. Mudança sempre dói um pouco antes de ficar boa. Ela tinha razão. Enxuguei as lágrimas. Respirei fundo. O avião estava estável agora. Cruzando a altitude. A cidade tinha sumido. Só nuvens lá embaixo. Encostei a cabeça e fechei os olhos. O barulho do motor me acalentando. E pela primeira vez em meses consegui relaxar de verdade. Porque eu tinha feito. Tinha tomado a decisão mais difícil da minha vida. Tinha cortado o filho. Tinha deixado o país. Tinha recomeçado. E não tinha volta. Não mais. Dormi. Dormi profundo. Sem sonhos. Sem pesadelos. Só o vazio tranquilo de quem finalmente tinha feito as pazes consigo mesmo. Quando acordei, já tínhamos cruzado o Atlântico. Estávamos sobre a Europa. O sol se punha lá fora, tingindo as nuvens de laranja e roxo. Lindo. Triste. Poético. A aeromoça serviu o jantar. Comida boa, vinho francês, sobremesa. Comi devagar, saboreando. Pensando em tudo o que tinha acontecido nos últimos 2 meses. A traição. A herança. O reencontro com a Júlia. O confronto com o Rafael. E agora, o recomeço. 12 horas de voo. 12 horas para processar uma vida inteira. O avião começou a descer. Senhores passageiros, em instantes estaremos pousando no aeroporto de Zurique. Temperatura local, 8 graus Celsius. Hora local, 18h47. 8 graus. Frio. Muito frio para o calor que eu estava acostumado. Mas era isso. Minha nova realidade. Abotoei o casaco, olhei pela janela, luzes lá embaixo, montanhas ao longe. Um país completamente diferente. O avião tocou o solo. O impacto suave. Aplausos de alguns passageiros. Taxiamos até o terminal. Paramos. As luzes acenderam. Bem-vindos a Zurique. Obrigado por voar conosco. Peguei minha mochila de mão. Desci do avião. O ar frio me atingiu assim que saí. Frio, mas revigorante. Passei pela imigração. O oficial olhou meu passaporte. Propósito da viagem? Vou morar aqui. Ele carimbou. Bem-vindo à Suíça, Sr. Tavares. Peguei minhas malas. Saí para o saguão de desembarque. E ali, segurando uma placa com meu nome, estava um homem de terno. Sr. Sebastião Tavares? Sou eu. Bem-vindo. Sou Klaus, seu motorista. Vamos? Saímos para o estacionamento. Um carro preto, elegante. Klaus colocou minhas malas no porta-malas. Entrei no banco de trás. Ele dirigiu em silêncio pelas ruas limpas, organizadas, bonitas de Zurique. Prédios antigos e modernos se misturando. Pessoas andando de bicicleta mesmo no frio. Tudo tão diferente de São Paulo. 20 minutos depois, paramos na frente de um prédio elegante. Chegamos, senhor. Esse é seu novo lar. Desci. Olhei para cima. 7 andares. Fachada clássica. Bonito. Entramos. Klaus me levou até o 5º andar. Apartamento 52. Abriu a porta. Por favor. Entrei. E quase não acreditei. Apartamento amplo, mobiliado com gosto. Piso de madeira. Janelas enormes com vista para a cidade. Sala. Cozinha equipada. 2 quartos. 2 banheiros. Tudo novo. Tudo meu. A doutora Beatriz virá amanhã cedo para buscar o senhor, disse Klaus. Qualquer coisa que precise, esse é meu número.
Ele me deu um cartão. Obrigado, Klaus. Ele saiu. Fiquei sozinho, naquele apartamento silencioso, numa cidade que eu não conhecia, num país que eu não conhecia, longe de tudo e de todos. Fui até a janela. Abri. O ar frio entrou. Olhei lá para fora. A cidade acesa. As montanhas ao fundo. O céu escuro. E ali, sozinho naquela janela, eu finalmente senti liberdade, paz, recomeço. Tinha valido a pena, toda a dor, toda a luta, toda a tristeza, porque agora eu era livre. E aos 72 anos descobri que nunca é tarde para recomeçar. Hoje faz 1 ano e meio que eu cheguei em Zurique. 1 ano e meio que deixei o Brasil para trás. E eu tô aqui, sentado na varanda da casa na Baviera, olhando para as montanhas cobertas de neve, tomando um café quentinho, contando essa história para vocês. E eu queria terminar falando algumas coisas que aprendi nesse tempo todo. Primeiro, sobre o Rafael. Ele nunca mais entrou em contato direto comigo, mas eu sei dele através da Cristina. Ela me conta. Ele arrumou um emprego, trabalha num depósito, carga e descarga. Ganha pouco, mas está pagando as dívidas aos poucos. Os agiotas pararam de perseguir ele quando viram que ele realmente não tinha nada. Ele se mudou para um quartinho alugado. Simples, humilde. E pela primeira vez na vida, está aprendendo o que é trabalhar de verdade. A Júlia ainda não fala com ele. Ela ainda não perdoou. E eu respeito isso. Ela vai perdoar quando e se ela quiser. Não é minha decisão. Mas pelo menos o Rafael está tentando. Não sei se vai dar certo. Não sei se ele realmente mudou ou se é só por necessidade. Mas não é mais meu problema. Eu fiz minha parte. Agora ele tem que fazer a dele. A Júlia, minha netinha, fala comigo todo domingo por videochamada. Ela cresceu mais um pouco, continua tirando nota boa na escola, faz balé agora. Me conta de tudo. Dos amigos, das provas, dos sonhos. E eu ouço tudo com um sorriso no rosto. Porque ela é a coisa mais pura que saiu dessa história toda. Mês que vem ela vem me visitar. Ela e a Cristina. Vão passar as férias aqui. Já tô contando os dias. A conta que abri para ela continua rendendo. Quando ela fizer 18 anos, vai ter mais de 3 milhões. Vai poder fazer a faculdade que quiser, morar onde quiser, ser quem quiser, sem depender de ninguém, sem passar as dificuldades que eu passei. E isso me deixa em paz, porque eu sei que pelo menos uma coisa boa eu deixei nesse mundo. Uma neta com futuro garantido. Sobre mim. Eu me adaptei. Foi difícil no começo. A língua, o frio, a solidão. Os primeiros meses foram duros. Teve noite que eu chorei. Teve dia que eu pensei em voltar para o Brasil. Mas eu resisti. Fiz curso de alemão, conheci gente, me juntei a um grupo de idosos que se encontram toda quinta-feira para jogar xadrez num café aqui perto. Eles me aceitaram, mesmo eu sendo estrangeiro. Me ensinaram o idioma, me mostraram a cidade, viraram amigos. Eu viajo, coisa que nunca fiz na vida. Já fui para a Itália, para a França, para a Áustria. Conheci lugares que só via em revista. Museus, monumentos, paisagens. É estranho fazer essas coisas sozinho, sem a Mariana, sem alguém para dividir. Mas eu tô aprendendo a apreciar minha própria companhia, a não ter medo da solidão, porque solidão e abandono são coisas diferentes. Solidão você escolhe, abandono te empurram. Eu penso na Mariana todo dia, visito a foto dela que trouxe comigo, converso com ela, conto das coisas que faço e imagino o que ela diria. Acho que ela estaria orgulhosa. Ou talvez estaria brava por eu ter cortado o Rafael. Nunca vou saber. Mas eu fiz o que achei certo. E tenho que viver com isso. Sobre o Wilhelm, meu pai biológico. Eu aprendi muito sobre ele. Li seus diários que a doutora Beatriz me entregou. Ele escreveu sobre minha mãe. Sobre o amor que sentiu por ela. Sobre a dor de ter que voltar para a Europa. Ele nunca parou de pensar nela. Nunca casou por causa disso. Guardou aquele amor a vida toda. É bonito e triste ao mesmo tempo. Ele queria ter me conhecido. Queria ter sido pai. Mas a vida não deixou. Pelo menos ele me deu uma segunda chance. E por isso eu sou grato. Eu não perdoei o Rafael completamente. Não sei se um dia vou perdoar. A ferida ainda dói quando eu lembro. Quando penso nos R$ 300, no pensionato, na humilhação. Mas eu também não fico ruminando ódio. Eu deixei pra lá. Deixei ele seguir a vida dele e eu seguir a minha. Talvez isso seja o mais próximo de perdão que eu consigo. E tá bom assim.
Tem gente que me pergunta se eu me arrependo, se eu não devia ter dado mais uma chance para o meu filho, se eu não fui duro demais. E eu respondo, não, eu não me arrependo, porque chance eu dei. Dei 45 anos de chances. E ele jogou tudo fora. O que eu fiz não foi crueldade, foi justiça, foi me proteger, foi escolher minha paz acima da minha culpa. E eu aprendi uma coisa importante nesses 1 ano e meio. A gente não é obrigado a manter gente na nossa vida só porque é família. Sangue não justifica abuso, não justifica traição, não justifica desrespeito. Às vezes, cortar quem a gente ama é o ato de amor próprio mais corajoso que a gente pode fazer. Eu também aprendi que recomeçar não tem idade. Todo mundo acha que depois dos 70 a vida acabou, que é só esperar a morte chegar. Mas não é. Eu tô vivendo mais agora do que vivi nos últimos 10 anos no Brasil. Tô conhecendo gente, lugares, culturas. Tô aprendendo coisas novas. Tô descobrindo partes de mim que eu nem sabia que existiam. E eu tenho 73 anos. Se eu conseguir, qualquer um consegue. O Moacir ainda fala comigo. A gente troca mensagem de vez em quando. Ele continua no pensionato, trabalhando. Mas agora ele tá juntando dinheiro para abrir uma oficina mecânica própria. Eu tô ajudando ele. Não com dinheiro, com orientação, com contatos, com conselhos. Porque ele me ajudou quando eu não tinha nada. E eu não esqueço quem ficou do meu lado. Tem dias difíceis? Tem. Tem dia que a solidão aperta, que a saudade da Júlia dói, que o frio parece entrar nos ossos, que eu olho ao redor e penso, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí eu lembro da casa que eu perdi, do filho que me traiu, dos R$ 300, do pensionato, e eu respiro fundo. Porque aqui, com toda a solidão, eu tenho dignidade, eu tenho paz, eu tenho liberdade. E isso vale mais que qualquer coisa. A vida é engraçada. Quando eu tinha 50 anos, eu achava que sabia tudo. Achava que tinha tudo resolvido. Casa, família, negócio. E olha como tudo desmoronou. Perdi a esposa para o câncer. Perdi o filho para a ganância. Perdi tudo que construí. Mas no meio dessa destruição toda, eu achei algo que não esperava. Eu achei um pai que nunca conheci. Uma herança que mudou minha vida. E uma força que eu não sabia que tinha. Se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, se você foi traído por alguém que você ama, se você está se sentindo usado, descartado, sem valor, eu quero que você saiba, você é forte, mais forte do que imagina, e você não precisa aceitar migalha de ninguém. Não precisa se contentar com quem te maltrata só porque é família. Você tem o direito de escolher sua paz, sua dignidade, sua vida. E se você já é de idade, como eu, e acha que é tarde demais para mudar, não é. Nunca é. Eu tinha 72 anos quando minha vida virou de cabeça para baixo. E eu poderia ter desistido. Poderia ter ficado naquele pensionato esperando a morte. Mas eu escolhi lutar. Escolhi recomeçar. E você também pode. A coisa mais importante que eu aprendi é essa. O perdão não é obrigatório. Você não tem que perdoar quem te machucou só porque alguém disse que é o certo. Perdão é um processo. E às vezes, a gente nunca chega nele. E tá tudo bem. O importante é não deixar a mágoa te consumir. Não deixar o ódio te definir. Você pode seguir em frente sem perdoar. Você pode viver bem sem ter aquela pessoa na sua vida. E isso não te faz uma pessoa ruim. Te faz uma pessoa que se protegeu. Eu olho para trás agora, depois de tudo, e eu vejo o Sebastião de 1 ano e meio atrás. Quebrado, humilhado, perdido. E eu vejo o Sebastião de hoje, inteiro, digno, livre. E eu sei que fiz a escolha certa. Doeu? Doeu. Foi fácil? Não foi. Mas valeu a pena? Valeu. Então, se você está passando por algo parecido, se alguém que você ama te traiu, te usou, te descartou, eu quero te dizer, respira. Chora se precisar. Grita se precisar. Mas depois levanta, sacode a poeira e segue. Porque a vida não acabou. Sua história não terminou. Isso é só um capítulo ruim num livro que ainda tem muitas páginas pela frente. E sobre o Rafael, se um dia ele mudar de verdade, se um dia ele se tornar o homem que eu sempre quis que ele fosse, eu vou ficar feliz. Não por mim, mas pela Júlia, porque ela merece um pai melhor. Mas se ele não mudar, se ele continuar sendo quem sempre foi,
Eu vou continuar em paz, porque eu fiz minha parte. Agora é com ele. Eu vou terminar essa história dizendo o seguinte: eu não sei quanto tempo de vida me resta. Posso ser 5 anos, pode ser 10, pode ser 20, não sei. Mas o que eu sei é que vou viver cada dia desses em paz, sem carregar peso que não é meu, sem me sacrificar por quem não me valoriza, sem abrir mão da minha dignidade por ninguém. A vida me deu uma segunda chance, e eu não vou desperdiçar. Vou viver, vou viajar, vou conhecer, vou aproveitar. E quando chegar minha hora, eu vou partir sabendo que fiz o certo, que mantive minha dignidade, que protegi quem merecia ser protegido, e que não deixei ninguém me roubar minha paz. Então é isso. Essa é minha história. A história de um homem que perdeu tudo, que foi traído pelo próprio filho, que acabou num pensionato com R$ 300, mas que recebeu uma herança inesperada, que tomou a decisão mais difícil da vida e que recomeçou aos 72 anos num país estrangeiro. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa um comentário aí embaixo contando. Comenta de onde você está nos ouvindo. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Porque as histórias têm poder. Poder de curar. Poder de inspirar. Poder de mostrar que a gente é mais forte do que imagina. Obrigado por me ouvir. Obrigado por me acompanhar até aqui. E lembra, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher você. Nunca é tarde para viver com dignidade. Um abraço de Zurique, do velho Sebastião, que aprendeu que às vezes, para a gente voar, a gente precisa cortar as correntes, mesmo que essas correntes sejam feitas de sangue.